Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo do Empresário. O Papo do Empresário que é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. O episódio de hoje em conjunto com o Conselho de Jovens Empresários e, claro, não poderia deixar de agradecer ao nosso mantenedor oficial do CJE, o Cicobi Médio Oeste, que tem apoiado os sonhos do CJE. E o Papo do Empresário nasce com um objetivo bastante simples. A gente quer impactar a tua trajetória empreendedora com uma ideia, com uma informação que acontece aqui. Esse bate-papo que a gente faz com empresários acontece na associação comercial, acontece no dia a dia, e é isso que muda o ritmo, que muda a rota do negócio. Então, a nossa ideia é de abrir um podcast com esse intuito é que as pessoas de casa tenham acesso a essas conversas e possam, sei lá, mudar a rota, mudar o negócio e ter bons resultados. E hoje, o assunto está muito legal, um assunto super da moda. A gente está com o desafio dessa segunda temporada ser cada vez melhor, com bons convidados, e a gente tem conseguido, então sejam muito bem-vindos ao podcast, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Maravilha. Hoje ao meu lado, Daniel Cavalheiro, O o cara, associado 9000 da Associação Comercial, nosso case de inovação do CJT. Amigo, seja muito bem-vindo, vou pedir para você se apresentar e apresentar os nossos convidados. Obrigado, Will. Bom, fala pessoal, tudo certo? Me chamo Daniel, sou fundador da Sofia, uma startup de inteligência artificial focada no financeiro das empresas. E hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre aplicação de inteligência artificial na gestão das pequenas empresas. Então, está tudo totalmente dentro alinhado com os planos que a gente tem estruturado dentro da associação de tecnologia e tudo mais, e também com os assuntos em alta aí que a gente tem, né? E daí a gente trouxe 2 convidados excepcionais aqui para bater esse papo com a gente, então eu vou deixar eles se apresentarem. Vamos começar pelo Luiz. Oi, eu sou o Luiz, sou cofundador da Dasha, que é uma inteligência artificial voltada para ajudar no contexto de pequenas e médias empresas. E a gente está aqui hoje para poder bater um papo e expor aquilo que nós estamos trabalhando nessa área. Pode ir, Arte, agora. Maravilha, pessoal. Fico muito lisonjeado pelo convite de vocês. São amigos de longa data, né? Luiz, estou conhecendo agora. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou filho da doutora Francisca Duarte Nogueira, que foi a maior pediatra do Mato Grosso do Sul. Sou engenheiro de produção, tenho um MBA em inteligência artificial e sou professor de inteligência artificial na Novo Oeste. Estou dando aula lá já faz uns 4 meses. Legal. E sou fundador da Retenmax, uma empresa com o objetivo de poder munir os empresários à gestão empresarial. E dentro da Retenmax nós temos uma startup chamada DNA Max, que é um sistema para auxiliar, fazer gestão de IA e também auxiliar na retenção de clientes. Muito Boa. legal. Nesse tema de hoje, geralmente a gente pensa em IA, as pessoas pensam em algo complicado, ou geralmente o pequeno e o médio empresário acho que ainda não é para ele. E o papo hoje eu até ouvi você falando, pequenos e médios negócios. Como que vocês acreditam que esses pequenos negócios, o pequeno empresário tem que começar a olhar IA para melhorar o dia a dia deles? Olha lá, isso é um questionamento muito bacana. A gente até deu uma aula, né? Até convidei o Daniel para dar aula lá também, lá na Novo Oeste. O que acaba acontecendo? Lá nós temos 5 empresas incubadas. É um exemplo que eu estou usando agora para a gente poder administrar. E lá dentro dessas empresas tem uma empresa que ela só tem uma pessoa na empresa. Eu falei, cara, esse é o cara que tem uma melhor oportunidade de usar a IA para otimizar, tanto entendendo melhor o modelo de negócios dele, se, por exemplo, os números financeiros eles estão condizentes com o mercado, é algo interessante para ele poder fazer pesquisas, gerar planejamento estratégico para ele, do que ele tem que focar nas próximas etapas, e também poder dizer se o negócio dele vai ser sustentável, se ele está gastando aquele tempo e vai ser útil. Então, são questionamentos que eu levo bastante, assim, para os pequenos, né? Quando você já está para uma equipe mais média, produtividade, né? Hoje a IA e até o Kenan, né, que é parceiro nosso, ele fala que até o nosso case lá da nossa empresa aumenta em 30% a produtividade. Então, eu estava contando esse case lá da Retenmax, nós temos 2 estagiários, cara, que eles, assim, de verdade, eles estão no nível analista pleno tranquilamente por causa da IA. Então, ou seja, estagiários foram munidos com o poder da inteligência artificial, estão extremamente otimizados para poder gerar resultado. Então, o que eu falo? A gente estava até conversando lá, né? Hoje, uma pequena e média empresa, a partir do momento que ela entende que a IA vai ser útil para ela, ou seja, ele quebra todos aqueles paradigmas. Vai substituir, que não sei o que lá. Não, vou usar isso a meu favor. A partir do momento que ele faz isso,
ele ganha uma ferramenta poderosíssima para fazer gestão da empresa dele se otimizar e ele poder crescer. Legal. Massa. Eu vejo muito através, acho que até comentei com vocês, sobre a história do Go, que é aquele jogo que tem muitas possibilidades e a Google colocou o campeão mundial para disputar ali e a inteligência artificial conseguiu vencer. Ele é um jogo diferente do xadrez porque ele não consegue exaurir todas as possibilidades. E a vitória da inteligência artificial nesse contexto fez com que não só os jogadores que estavam ali, mas todo o cenário do esporte em si, dessa tabulação, se desenvolvesse. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai fazer isso com todas as áreas. A gente já está vendo isso acontecer. Não importa o tipo de empresa ou o que a gente está vendo. E a realidade do pequeno e médio empresário é isso. E eu acredito que o nosso trabalho, para quem está buscando, é facilitar e conseguir trazer essas tecnologias, que são muitas vezes de ponta e até um pouco complexa, de uma maneira acessível, procedimental, e tentar transformar a IA não num adereço, onde o profissional, tipo, eu tenho uma IAzinha aqui que faz. Não, mas instituir ela processualmente, fazer com que a pessoa consiga ter uma percepção de valor em cada processo, que ela precisa também enxergar quais são os insights e aonde ela pode aplicar isso. Então, nessa quadra da história, do mesmo jeito que a inteligência artificial mudou o cenário do Go, eu acho que a gente tem que enxergar como ela vai mudar o cenário das empresas, sabe? E principalmente no nosso escopo, que é das pequenas e médias empresas, a gente está tentando facilitar, potencializar, e é isso, transformar pessoas que muitas vezes são pessoas sozinhas na operação em pessoas que conseguem fazer grandes coisas. Então, para que a IA some e se torne braços na operação, braços, assim. Posso complementar, Luiz? Eu tenho um amigo, se você escutar esse podcast, o nome dele também é Luiz, né? Ele é lá de Belo Horizonte. Aí ele me ligou esses dias, assim, tipo, 9 horas da noite para falar sobre o Manus, que é IA e tal, de desenvolvimento e tudo mais. Você, Arthur, com o Manus, agora, eu entendi o próximo nível do meu negócio. Ele tem um restaurante de comida japonesa, e aí que fica dentro de uma praça. Aí o Manus, assim, ele colocou todas as informações, colocou o contexto para ele poder focar em influenciadores e fazer eventos desses influenciadores. Você vai fazer de graça esses eventos desses influenciadores, que vai chamar para você poder trabalhar um próximo escopo do seu negócio, que é fazer evento, ajudar as outras empresas em eventos. Cara, ele, enfim, cresceu pra caramba agora isso. Ele tá abrindo uma outra empresa só desse modelo. Para você ver que a IA ela pode falar o próximo nível da sua empresa, quando você chega no platô, né? Você chega no limite. Massa. Cara, e eu vejo, assim, um desafio muito grande. A gente está envolvido o tempo todo na tecnologia. Então, a gente sabe, a gente está acompanhando. Pô, toda semana sai uma ferramenta nova. A gente gosta dessa parte. Mas a gente sabe que a realidade da maioria das pequenas empresas, quando a gente fala de pequenas empresas no Brasil, é aquele comércio, é aquela coisa bem tradicional, na rua, no balcão ali, que está vendendo, enfim. Muitas vezes de serviço ou de varejo. Os dois têm essa situação. Tem até aquele meme que tá saindo recentemente, que é o cara na frente do bar, né, do boteco, assim, e daí aquele meme, tipo assim, o senhor já pensou em aumentar seus leads, qualificar seus leads hoje, né? E daí o cara nem, pô, que é isso? Então eu vejo um desafio, exato. Eu vejo um desafio que é tipo, como que vai chegar a IA para esse pessoal, sabe? Como que eles vão se renovar, esse tipo, o tradicional mesmo, as empresas pequenas que estão ali na ponta, o que vocês acham, assim? Eu tenho uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é uma frase recorrente minha, que toda empresa é uma empresa de educação. Não adianta, e toda empresa vai se tornar, consequentemente, uma empresa de educação e tecnologia, porque você vai ter que estar usando a tecnologia a seu favor, em algum momento. Mas porque toda empresa é uma empresa de educação, a gente tem que educar o mercado. Isso é fundamental. Quanto mais a gente educa, mais a gente vai ter possibilidade de negócio. Então, por isso que eu entendi, que eu falei assim, cara, eu vou virar o melhor professor que existe. Essa é a maluquice, porque a gente tem que educar as pessoas, né? Por exemplo, o senhor que tem um barzinho, né, parado ali, é mais difícil ele aprender porque a gente está comunicando de uma forma muito técnica. A gente tem que estar comunicando de uma forma mais simples ainda. Então, por exemplo, lead é uma palavra que a gente pode falar. Então, a nossa comunicação ela tem que ser contextual e educacional. Quanto mais a gente é isso, a gente mais vai ajudar. Se preocupar o quê? Em ficar obcecado em resolver os problemas.
Qual que é o problema? O cara não tem consciência. Não tem consciência. E até agregando isso, eu acho que um ponto bem legal da IA, que na verdade a IA já existe há 20, 30 anos, né? O que está revolucionando é a IA generativa. Isso. Eu acho que o potencial que ela tem é justamente em conseguir processar uma linguagem natural, entender e trazer e gerar insights, enfim, relatórios, resultados e tal. E eu acho que é aí que entra o potencial para essa galera também, porque ele pode mandar um áudio, por exemplo, no WhatsApp, e esse áudio pode virar qualquer coisa ali num processo com a inteligência artificial. E muitas vezes o cara, tipo, o WhatsApp ele já está acostumado, é a ferramenta universal. Acho que 93% da população brasileira usa quando a gente considera a população brasileira normal, é algo assim. Só que tem o 98%, por exemplo, que está com acesso à internet. Então, já é um pouco mais que da população que tem acesso à internet, quase todo mundo usa o WhatsApp. Então, acho que já isso facilita. Eu acho que esse é um dos potenciais da IA também, né? Sim, pode falar, Luiz. Certamente. O discurso, eu acho que é a chave nessa comunicação, assim. Por que a LLM ficou tão famosa? Porque pessoas conseguiam conversar tranquilamente. E eu acho que a IA ela vai continuar nesse caminho, nesse processo de universalização do discurso, fazendo com que você não precise pensar o que é uma persona, o que ela vai ter essa dialética, essa discussão com você e para tentar cada vez mais buscar isso. Eu acho que no caso dos pequenos e médios empresários, a gente já vê um movimento de todo o mercado que está surgindo com soluções de IA, e esse efeito já faz as pessoas se disporem a estudar, se disporem a conhecer algo novo, e a gente tem que aproveitar isso, usar das nossas ferramentas para tentar conseguir entregar resultado de forma clara e buscar com que tudo que a gente for fazer comunique de modo universal. Porque a gente conversar, muitas vezes, sobre um tema específico não retrata a realidade dos empresários. Retrata a realidade dos empresários de tecnologia. Então, a gente vai estar conversando sobre o nosso métier, as piadas internas e tudo que a gente conversa. Mas, quando nós pensamos em uma operação de escala, onde o empresário tem inúmeras outras coisas para fazer e talvez ele não tenha nem tempo de ouvir a gente, essa ideia de, você vai entender de primeira. Você vai compreender aqui. Então, eu não preciso te explicar isso daqui. Então, acho que o nosso papel é esse. Resolver uma dor muito pontual ali para ele e comunicar, né? E que ele veja muito facilmente isso. Porque às vezes a gente consegue resolver... Não, resolvi sua dor aqui, ó. Fiz uma engenharia de prompt, coloquei IA contextualmente, puxei aqui a sua persona e fica tranquilo que tá tudo pronto. Tipo, o cara não tá louco. O cara, tipo assim, você pode até ter resolvido o problema do cara, né? Você não vai entender nada, Então, porque hoje não adianta você ter o produto, você tem que fazer com que a pessoa entenda. Exatamente. Então, eu acho que isso, nesse ponto... Veja o resultado, o valor, né? Então, a IA está muito atrelada a esse lance do ensino da comunicação. Eu até, discutindo com um professor meu uma vez, a gente viu que com o desenvolvimento da LM, cada vez isso está crescendo mais, a gente vai voltar a valorizar o discurso. E isso em tudo, sabe? Então, a importância de você ter uma comunicação clara, coesa, coerente, e isso faz com que a gente consiga arranjar mais resultado, né? É só você fazer um promptzinho meio ruim e um promptzinho meio bom, e você consegue ver a diferença do É a grande oportunidade dos humanos voltarem a ser humanos. Nessa conversa era até assim, vamos voltar a amar. Esse foi o tema. Vamos voltar à comunicação e ao relacionamento. Inclusive, só para completar isso, até com essa geração de imagens, né? Tipo assim, hoje já tá muito difícil você conseguir identificar, cara. Vídeo você ainda consegue ver um pouco melhor. Mas imagens você já não consegue. De também, né? Imagem já tá quase impossível. Estão mais difíceis, assim. Para português ainda fica uma linguagem meio estranha, mas é que eles são... Cara. E daí, tipo assim, o que eu acho que isso vai causar? Vai causar isso. Você não vai mais agora ficar, tipo, olhando uma foto no Instagram de uma pessoa, porque você nem sabe se aquilo vai ser real. Então você vai favorecer as relações reais, né? Sim. Humanas, assim. Eu acho que vai acontecer isso mesmo. Nessa linha que vocês falam, eu acho bastante interessante a questão da comunicação. A comunicação, ela é um problema nas empresas, é um problema na sociedade como um todo, e na era de IA ela começa a ficar mais clara, né? Eu lembro quando eu fazia técnico, na época, durante a faculdade, fazia técnico de faculdade. Tinha uma frase, né? Que o poder não é de achar as respostas, o poder está em saber fazer perguntas. E nessa questão da IA, eu vejo exatamente isso. As pessoas, elas querem muito a resposta,
mas eles não fazem a pergunta, tipo, o que o meu negócio precisa? O que que eu preciso fazer? Ontem a gente teve a inauguração, não sei se você se matriculou naquele curso de IA da Conai? Sim, aham. Ontem a gente teve o lançamento do curso. E daí a gente, cara, como que a gente ensina isso na prática pro empresário? Porque a gente fez uma palestra uma vez aqui, a gente até fez de inovação. A gente chamou o pessoal do mercado tradicional, o pessoal amou a palestra. Daí eu chamei até o meu pai, que é um empresário tradicional, né, para participar. Ele falou, ele gostei. O que a gente faz nisso pro nosso negócio? Falei, cara, a gente tem que mudar essa realidade. E essa formação, ela veio com assim, ao encontro dessa ideia. Cara, como a gente faz isso na prática? E a primeira aula foi, existe algo mais prático do que validar a ideia do meu negócio com IA? Então o pessoal falou, cara, como que eu faço isso? E é simples. É perguntar para IA. O pessoal fala engenharia de prompt, né? Essa palavra, o pessoal de casa, cara, o que é isso? Engenharia de prompt nada mais é do que saber perguntar da maneira certa. E eu corro o risco de estar sendo muito simplista aqui, né? Mas é. Sim, mas é de certa isso. forma, Ainda que tenha contextualmente outras é coisas. instruções, né, É, basicamente. você tem que dar um objetivo também ali pra ela, né? As pessoas, elas funcionam melhor com o objetivo e a IA funciona melhor com o objetivo do que você quer. Então, Exato. quando você fala o objetivo, fala pra quem que é aquela mensagem e como que é a jornada que ela tem que atuar pra você, cara, acabou, mano. É sobre isso, né? Então você descreve, você dá o objetivo e você fala da jornada. E é isso. E às vezes a pessoa fala, cara, mas como que eu faço isso? É pergunta pra ela, cara, como que eu explico, como eu quero ter uma ideia de negócio, o que que eu tenho que perguntar pra você, o que que eu tenho que falar pra ficar dar certo? Aí ajuda a pessoa, não é? Sim, E às vezes a pessoa não tá acostumada a perguntar. A gente vai pra IA achando que é uma coisa muito difícil, mas o dia a dia é isso. Mas aí eu acho que tá aí que tá a oportunidade. Porque assim, quando a gente fala de IA é um mundo, né? E daí a gente tem, sei lá, infinitos cenários diferentes ali que podem ser aplicadas ferramentas de IA. E eu acho que a oportunidade ela tá na ponta ali. Quando a gente pega um chat GPT, por exemplo, ele é uma ferramenta extremamente ampla, né? Você pode fazer qualquer coisa, tem muitas integrações, tem um monte de coisa, só que ele é muito geral, ele é generalizado, ele serve para tudo praticamente, relacionado à troca de conversas, né? E daí, eu acho que daí entra esse problema que você falou. Fica uma coisa muito ampla, generalista, e daí o pequeno empresário, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o chat GPT, um chat, uma conversa ali, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí eu acho que entra a oportunidade que são as aplicações das IAs nas pontas. ótimo. Que é, por exemplo, o que a gente está se dispondo a fazer, né? Com as nossas startups e tal. Que eu acho que é o valor que vai ser entregue. Porque daí você consegue já moldar o poder da inteligência artificial mastigado na linguagem que o cara da ponta vai entender. Eu acho que as oportunidades estão aí, na minha visão. Não, Então, muitas, às cara. vezes, em vez do cara se preocupar tanto em entender, fazer as perguntas, o que ele pode fazer, ele tem soluções do mercado prontas que vão resolver uma dor Exato. específica do negócio e a base é IA. Exatamente. Até o Sam Altman fala isso, que ele acredita que o desenvolvimento das empresas de IA perpassam naquelas que não se preocupam com a LLM, mas sim como ela vai ser empacotada, outra levada pro cliente, né? O que Porque seria essa LLM, assim, para pessoa que não conhece disso em casa? a LLM é um modelo de inteligência artificial que conversa na linguagem natural, no português. Ah, certo? legal. É o Large Language Model, que é basicamente o O chat GPT. o chat GPT ele é um LLM. Na verdade, o motor que roda ele, né? Isso, motor que Exatamente. roda. Então, assim, nessa linha que você está falando, não é fazendo agora merchan da Dasha, mas é exatamente o que a gente está querendo se propor. É fazer com que a alta gestão, os frameworks mais conhecidos, consigam ser acessíveis e que a IA já consiga tirar da frente das pessoas a complexidade para conseguir ter o resultado. Então, quando a gente pensa, eu quero fazer uma matriz de risco para o meu negócio. Todo empresário precisa pensar numa matriz de risco. E existem várias coisas complexas em relação a isso. Então, a solução que a gente pensa é como a gente vai conseguir fazer com que um pequeno e médio empresário faça uma matriz de risco sem ter necessidade de ter uma grande expertise ou uma consultoria cara. E é nesse cenário que a IA pode resolver. Porque a IA, a partir do momento que você trabalha com os dados contextuais, você coloca informações nela e você tem as informações do cliente, você consegue fazer com que o motor faça o papel do humano, que é pensar e entregar a solução. Então, é muito legal esse sentido. Eu acho que é por isso que as nossas aplicações elas estão indo para esse caminho. E quanto mais a gente conseguir fazer com que isso seja aplicado
e claro e produza resultado, mais eficiência ela vai ter, né? Então, embalar IA numa solução clara para o É um pouco, empresário. é um pouco simplista o fato de você falar de embalar, porque não é necessariamente você embalar, mas é como se você andasse mais caminhos do que o ChatGPT. O ChatGPT vem até aqui e traz essa bandeja pra gente. E aí, nas nossas soluções, a gente tenta falar assim, não, beleza, ele trouxe isso daqui para todo mundo, só que para você, pequeno, médio empresário, você vai precisar disso, disso, disso. O Dan, com a Sofia, eu não sei se vocês sabem, mas o Dan é meio que meu mentor também. O Dan é meu amigo e a gente legal. troca muita ideia em relação a isso, né? Mas é a gente tentar fazer com que, olha, a solução de IA ela é muito grande, mas para o seu problema específico, tá aqui, ó. Eu arrumei isso, eu tô entregando uma solução e eu vou conseguir resolver esse seu problema. E é um desafio grande, porque, por exemplo, o ChatGPT, ele não vai... Vamos pegar um exemplo de contabilidade no Brasil. Pô, contabilidade no Brasil é o sistema... O Brasil tem um sistema tributário, se eu não me engano, é o mais complexo do mundo. Ou tá ali no top 5, pelo menos. O ChatGPT, ele não vai te ajudar a levantar o seu cálculo do ICMS, entendeu? Ele não vai. Agora, você pegar essa solução, pegar a IA e criar uma solução ensinando a IA, colocando os prompts certos, estruturando, colocando elas nos pontos certos, você consegue fazer ela saber fazer isso e de uma forma que ajuda o empresário. Então, acho que essa é a oportunidade. É o que o pessoal tem chamado, assim, mais em 2010 ali, começaram a vir uma onda de soluções de IA. Até 2010, a maioria das soluções de tecnologia, elas eram soluções de software comprados, né? Tipo, você comprava, por exemplo, você ia um RP na sua empresa, você muitas vezes comprava o RP e colocava num servidor da empresa e tinha que rodar um servidor, era coisa nesse nível, assim. Pesado. E daí, em 2010, começaram a vir as soluções que eles chamam de Cloud First, que são soluções na nuvem. Então começou a chegar o SaaS, né? O famoso SaaS, Software as a Service. Então, cara, tinha SaaS para tudo de solução em nuvem, porque começou a simplificar, começou a avançar. E daí agora o pessoal tá falando que são as startups, a onda que a gente tá são as AI First, né? Então, tipo, tá sendo uma nova onda. Tem a oportunidade. Então, tipo, você pegar uma coisa que muitas vezes era um problema que já era meio que resolvido de uma forma, tentava ser resolvido, e agora a IA, ela tá possibilitando melhorar muito a forma com que resolve o mesmo problema, muitas vezes. Né? Com mais produtividade. Você vê que hoje tem muita IA, né? Você falou hoje já falei algumas, já deve ter falado umas 5 ferramentas aqui, né? E uma das primeiras empresas que começou a falar dessa parte educacional de IA foi a Adapta. A gente querendo ou não, que eles começaram a falar assim, cara, você não precisa pagar 20 IAs. Aqui você paga a Adapta e você já tem tudo isso daqui. Então foi um conceito assim, muito... E ainda os caras foram dos primeiros, né? Eles compraram, assim, um mercado, assim, dessa parte educacional, cara. A gente querendo ou não. Porque, fala sério, quantas que hoje já tem? Já surgiu mais 20 já agora a gente falando, né? Mas quais são as melhores para quando você pega o ranking, toda semana muda, né? Toda semana muda. Sai, tipo assim, muda o Gemini tá no top 1 essa semana. Semana que vem é o outro. E aí, o que eu acredito, assim, fundamentalmente das coisas é que a gente tem que ter o quê? Uma stack, né? Então, várias soluções de IA focadas em coisas específicas. Por exemplo, assim, tô com um problema no financeiro. Sofia, né? Quero organizar minha mente. ChatGPT. Quero escrever melhor. Cloud. Então, você vai pegando esses problemas que você tem, que são falhas, quer dizer, pontos de melhoria que nós temos, e nós podemos colocar IAs para ajudar esses pontos de melhoria. Só que para isso você tem que criar a consciência de quais são os seus problemas, né? Por isso que volta na conversa lá do dono do bar. Será que ele sabe quais são os problemas que ele tem de anotar no caderno? Então, por isso que a gente tem que falar assim, se uma empresa está anotando no caderno ali, qual que é o problema disso em relação a isso? Então, a gente tem que focar no problema. E aí, beleza. Aí pode ser que o caderno ele troque pela Sofia. Entendeu? Ou talvez o caderno ele vai trocar por um RP, ou ele vai trocar por um outro sistema. Ou pelo Excel mesmo. Ou pelo Excel. Já ajuda. Já ajuda, que ele vai colocar na nuvem para a sobrinha dele lá do Japão ajudar ele. Você tá entendendo? Então, por isso que eu falo. Tem até um livro que é muito bacana isso, né? Por que os generalistas ganham dos especialistas? Sim. Porque a gente começa a ver o problema macro. Cara, qual que é o problema de anotar no caderno? Aí depois a gente foca em qual que vai ser a solução, né?
Então eu tenho muito essa mentalidade, né? Tenho também um livro do Uri Levine, que é o fundador da Waze. Uhum. Ele é fissurado nisso, cara. A narrativa, tipo, ele sempre coloca esse lema na vida dele, que é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Ele tem um livro sobre isso, tal, que é exatamente isso. Você sempre tem que construir, você tem que resolver uma dor. Não adianta, você pode construir o melhor sistema do mundo, mas se aquilo não é uma dor, cara, não importa a solução que você construiu. E o oposto é verdadeiro. Muitas vezes é uma dor tão grande que qualquer coisa que você construir ali, ela vai conseguir resolver. Por exemplo, o Thales Gomes sempre fala da história do MVP dele lá, né? Que era tipo um formulário no Google que você pedia um táxi. Tipo, você entrava no formulário e pedia um táxi. Tipo, a dor era tão grande, não tinha solução, que, pô, a pessoa topava usar um formulário do Google pra resolver, né? Então, acho que essa é a questão. Esse é um ponto que vocês trazem da planilha, tudo, que as pessoas querem sair do 0 pro 100 muito rápido, né? Principalmente o empresário, ele tá no 0 ali, de repente ele quer fazer tudo, né? Ele quer ir pro 100 e ele não tem a estrutura, ele não tem equipe, não tem cultura para isso. A gente até brincava. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? E quando a gente vai implantar a tecnologia, a dificuldade é que, assim, às vezes tem a solução para o problema dele, mas ou é muito cara, ou a parte de adoção de tecnologia precisa de cultura para isso. E daí a gente falava, cara, o ideal é esse caminho. É você chegar daqui e ir pro 100. Mas existem fazendas, ou existem empresas que não tem como isso. Como que você coloca a primeira marcha para ir para a segunda? Então, assim, eu acho legal essa visão do Arthur e que o Dani trouxe. Cara, a primeira marcha é falar, cara, qual que é o meu problema? E sabe, o problema do empresário, ainda mais o pequeno empresário, é que ele faz tudo. Eu vejo essa função do pequeno empresário, ele faz tudo. O problema é o que não falta, né? Ele tá em todo lugar. Qual que você quer resolver? Exato. Você quer Tem resolver? problema infinito, cara. Tem Eu problema tenho um infinito. pool de problema. Você tem 10 Exato, coisas. eu acho que Escolhe. o primeiro ponto é como que eu priorizo o que eu ataco primeiro, né? Porque o cara faz o financeiro, as vendas, daí as vendas tá ruim, o financeiro tá pior ainda, o funcionário tá brigando, ele tá brigando, ele tá sem equipe para trabalhar, tá fazendo função. Nesse caminho, assim, vocês que focam nessas empresas, como que vocês ajudam o empresário a enxergar, cara, como que eu começo essa primeira marcha para o meu negócio começar a evoluir para uma tecnologia, para eu continuar colocando IA e melhorando o meu processo? Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é o que eu penso para resolver esse problema. Quando você você tem muitas frentes de resolução e muitos problemas aparecendo, a primeira coisa que você precisa fazer é ter a visão geral. Por isso que os generalistas, eles conseguem, nesse sentido, se desenvolver melhor. Então, realmente, eu tenho vários problemas, né? Então, eu como empresário, preciso ter uma percepção. O primeiro passo é ter uma percepção real daquilo que está acontecendo. Porque no dia a dia, aí você fala, pô, mas isso é meio óbvio. Não, é que no dia a dia, muitas vezes você não consegue parar e falar assim, não, deixa eu fazer uma análise do geral. Eu vou fazer aqui uma SWOT rapidão e tal. Vou aplicar aqui a matriz Gucci com uma assertividade suprema aqui do meu bar. Que só você... O cara não sabe. O cara não consegue fazer, e ele também não tem essa possibilidade. Então, acho que a gente sentar e olhar e ver o que influi mais. Na nossa realidade, a gente pensa muito... Depois que faz essa percepção, é bater sempre nas vendas, né? Então, o primeiro lugar que a gente vai, o primeiro passo que a gente toma é como pode melhorar as vendas, como a gente vai melhorar a performance de aquisição, como que a gente vai focar nisso. Tipo, pegar as primeiras dores. Venda, gestão de pessoas e financeiros. 3. Eu ainda acho que na minha percepção é que a venda, ela está em primeiro lugar, porque as outras coisas a gente consegue ir desenvolvendo com o tempo. Se não vende, não adianta. Se você não coloca dinheiro para dentro, não adianta. Então, faz sentido. E o oposto também é verdadeiro. Se você tá vendendo muito, você resolve depois. Você consegue, tipo assim, as coisas dá para se ajustar de uma certa forma. Claro, isso tudo tem muitos asteriscos. A venda ela é fundamental, mas eu acho que eu e o Dani, a gente tem essa pegada do financeiro que é fundamental, porque às vezes o cara tá vendendo com a margem errada. Ou seja, ele tá quebrando. Ele tá quebrando toda hora. Só que ele não tá vendo. Aí você fala assim, por isso que a gestão ela é tão mágica, que a gente fala, né? O que ela é mágica? Porque elas são vários pontos acontecendo simultaneamente. Agora, o Will, que conhece mais essa pegada do marketing, qual que é a dor desse cara, né? A dor, assim, principal dele. E às vezes ele não sabe. Por isso que diagnóstico, nós temos que entender muito bem de diagnóstico do pequeno e médio. Esse diagnóstico ele tem que ser fundamental para aquecer as etapas dele. Por exemplo, vamos dizer que a primeira fase de uma empresa é ela sobreviver, cara. Será que o cara está sobrevivendo?
né? A segunda é o cara criar um time, cara. O cara tem que estar criando um time e a gente criando não. Pô, ele tem que estar contratando pessoas para ele poder delegar, para ele poder focar em outras estratégias. A terceira, ele precisa estar organizando sistemas, processos, né? E a quarta é a escala, cara. Simplesmente, né? Ou seja, o cara, se ele não está sobrevivendo, ou seja, às vezes o cara nem tá ganhando grana, cara. Tipo assim, às vezes o cara... Esse é o foda. Desculpa a palavra, mas é justamente o cara não tá sobrevivendo. A primeira função do negócio dele é o cara sobreviver, porque às vezes o cara criou um negócio por necessidade, cara. A gente, muitas das vezes, nós aqui, criamos por quê? Por propósito. Na realidade, a gente chegou a uma oportunidade, né? O cara quer só pagar a conta da vida dele, cara. Uhum. Tem filho, tem família. Tem filho, esposa, família, então... marido, Ou seja, a gente fala bastante, né, Dani, que, pô, o caixa é rei do negócio, sim. Mas o empresário, ele tá conseguindo tirar um dinheirinho só para ele poder acordar no outro dia mais tranquilo? Não é verdade? Entendeu? Então, por isso que as vendas, elas são... Eu também sou dessa pegada, cara. A empresa que não tá vendendo e crescendo tá morrendo. Só que ela tem que vender com qualidade. Saúde, né? Com saúde. Por isso que é a mágica, né? E também contratando. Vendendo, financeiro e contratando, cara. O cara tem que pegar os três assim, ó. E a gestão é mágica porque o cara tem que estar fazendo tudo isso simultaneamente, né? Eu vi ontem uma frase eu vou dar o nome que é do Heitor ali, do MS Conecta, do Funk. Fantástico. E ele fala a visão que são 3 pilares, que ele vê as vendas da empresa, é uma parte vendas e marketing, comunicação, tem que estar rodando bem. Ele fala a parte de operação e produto tem que estar rodando bem e a parte burocrática. Daí ele fala o burocrático, ele coloca o financeiro, o jurídico, tudo. Ele falou, se uma dessas coisas não está funcionando, vai estourar a empresa. Se ele está com a operação rodando bem, o burocrático está bom, mas as vendas não tá rodando, não dá certo. Mas assim, eu acredito muito que as vendas é o que começa a rodar a brincadeira, né? Porque é uma máquina, o combustível são as vendas. Uhum. O que eu vejo do empresário, e até uma coisa que um amigo falou, eu fiquei pensando, é que às vezes o cara tá com... Ele precisa vender, e daí para vender, ele às vezes precisa de dinheiro para rodar o negócio, precisa de marketing para vender. Daí vai lá e pega um financiamento. Só que o negócio dele não tá pronto ainda. Desse financiamento vira motor do negócio dele e ele não consegue sustentar o combustível rodando. Uhum. Não vira combustível, vira motor. Ele pega dinheiro, daí ele vai se endividando. Quando ele vê, tá Quebrou. errado. E aí eu acredito que ela facilita o processo, porque agora a gente pode ver se o nosso negócio é ruim antes da gente colocar dinheiro, né? Poxa, você falou algo Mas- muito interessante, William, lembra que eu falei do diagnóstico? A IA ajuda no diagnóstico, cara. Isso não existe, porque, por exemplo, no diagnóstico, ela vai falar que a Sofia é a melhor solução do momento para ele, pela situação que ele tá. Só que aí a gente tem que ensinar o cara a fazer o diagnóstico, cara. Na verdade, o primeiro ponto é fazer ele entender que ele tem um problema. Isso. Porque muitas vezes o cara nem percebeu. Ele acha que é, tipo, normal. É tipo, eu tô sofrendo aqui para pagar as contas, mas é isso. Ser empresário é isso, né? Muitas vezes o cara acha que aquilo é uma vida normal e tal. Muito por conta da falta de educação, Cara, a realidade é que é o que você falou, Art. A maioria dos empresários, eles estão naquela posição ou por necessidade ou por uma oportunidade, mas na verdade, às vezes o cara era um bom vendedor de alguma coisa, ele quis abrir um negócio. Até aquele livro Mito do Empreendedor faz muito disso, né? Do especialista, do gestor e administrador, Então ele fala exatamente sobre esse ponto. Eu acho que a maioria dos empreendedores no Brasil, eles são, tipo, entendiam muito de uma área, acabaram montando um negócio, enfim. E eles não têm essa visão de negócio. Então eles não têm essa clareza, que aí eu acho que é o primeiro ponto, é ele reconhecer essa dor, entender que ele tem um problema e começar daí sim, tipo, talvez buscar um diagnóstico, trazer alguém para ajudar. Eu acho que esse é um ponto muito importante, cara. Tem muitas alternativas, tem muitos lugares que dá para o cara também buscar um apoio. Por exemplo, tem a associação comercial, que a gente faz parte do Conselho de Jovens Empresários, tem vários outros programas, acho que a Anchances participam também, né? Sim. Tem vários espaços que você consegue trocar ideia com pessoas que podem auxiliar muito nisso aí, né? Então, acho que esse é um ponto. Acho que estar em ambientes que você cresce, que você consegue aprender, enfim, tem muita coisa, né? Depende de qual brick a gente vai comprar, né, Dani? Por exemplo, por isso que a gente tem que ter clareza de qual que é o nosso público. Que aí você falou sobre comunicação. Porque se eu estou falando lead, eu estou falando equity, eu já tô segregando. Ou seja, eu já estou focando num outro público.
né? Agora, se eu tô falando assim, cara, quero resolver sua dor para você poder dormir mais tranquilo. É uma outra comunicação, né? Quero resolver Você seu ter dinheiro problema. você ter dinheiro para fazer a folha de pagamento. Pô, É, dinheiro para você pagar seus funcionários. É. Isso é ainda mais simples. é, Né? É dar clareza para as coisas. Então, qual briga a gente vai comprar? Né? Então, eu falo muito disso. Qual briga cada um está comprando? Nada contra quem fala lead, equity, eu também adoro falar. Mas, cara, quando você está falando com um cara com um negócio tradicional, não um negócio que é a maioria, né? digital, porra, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, por isso que a comunicação ela tem que ser ao mesmo tempo simples e simplista. Por que eu falo simples e simplista? Simples porque ela tem que ser, todo mundo tem que poder entender de alguma forma. E simplista é porque a gente tem que deixar muito claro para as pessoas o que está acontecendo com elas. Então, por isso que eu falo, cara, a gente tem que tomar cuidado que, poxa, esse do Heitor eu achei muito legal, cara. Que é o quê? Comunicação. A IA ela auxilia na nossa comunicação. E muitas das vezes nós que temos negócios digitais, a gente pode usar o próprio ChatGPT para ajudar. Cara, como que eu devo me comunicar melhor com o meu público-alvo? Eu vi essa comunicação, vi um vídeo de um vendedor de carro. Ele chega, chat, entrou um cliente na loja, como que eu devo fazer? Vai lá e dá um oi pra ele. Olá, bom dia. Deu o cliente, Volta. chat, o cara me deu um bom dia. O que eu falo? É Fala que tá procurando um carro. Estou procurando um carro. Dele, chat, ele falou que é... Eu acho que também as pessoas agora estão no nível também de... Igual que eu vejo, assim, que é legal, as pessoas não gostam de fazer exame. Então, assim, diagnóstico, as pessoas têm medo disso, né, cara? Eu vou ver problema no meu negócio, né? É negativo. Mas esse é o ponto. Às vezes as pessoas não veem o problema e eles já querem trazer IA pra tudo, né? Tipo, eu vou viver de IA, o que que eu faço, como eu faço. É isso que eu pergunto pra vocês, assim. O empresário hoje, aonde ele tem que olhar IA no negócio dele e aonde, cara, olha primeiro isso, depois vem pra IA. Ou olha IA aqui e depois isso. Tem algum processo que vocês fazem? Vocês estão acostumados com o pequeno empresário, né? Qual que é a dúvida que ele chega pra vocês sobre a implantação da IA no negócio dele? Putz, cara, eu tava... Essa semana até o Igor lá, o Errara, ele foi lá dar aula lá na Novo Oeste, que chamei Bravo. ele, né? E também você vai dar aula lá comigo, cara. Aí ele falou, ele falou um case tão maluco que eu falei assim, cara, não é possível que isso seja real. Em 2018, ele desenvolveu um chatbot de IA, eu acho que você já deve saber dessa Sim. história, de uma grande organização, né? Eu acho que era o Grupo Feuri ou do Bradesco, sei lá, ele ia fazer para virar isso. E aí, em 2018, eles não conseguiram fazer, cara. Porque a empresa não tinha passado por um processo, que é difícil falar, mas tem que ser entendido, que é de transformação digital. Né? Ou seja, até empresas grandes não estavam certeza. prontas para aquilo. Quem diria uma empresa pequena, cara? Isso é muito interessante, né, cara? Porque em 2018, hoje tem um monte de chatbot de IA, não sei o que lá, né? Tudo mais, né? Inclusive tem a galera do Dieta aí, que eles são daqui, não é? São. Daqui e tal. Poxa, muito bacana, né? O sistema deles. Ou seja, nem as empresas grandes estavam preparadas. Então, hoje todo mundo quer colocar IA nas coisas. Mas será que o cara, ele tá tendo pelo menos uma estrutura ali de informação que ele tá conseguindo jogar para um Excel que você falou? É. E por isso que o Sofia é tão top, né? Porque ajuda o cara, às vezes, tirar uma foto, Isso. mandar um áudio Simplifica. e já... Ou seja, o que você vende, né, Dani? Você vende transformação digital. Você não vende financeiro. É verdade. Você vende transformação digital. Só que eu não posso falar assim pro empresário, cara, tô te vendendo aqui uma solução de... Cara, mano, puta... O que é transformação digital? Ninguém precisa disso. entendeu? Ninguém tá precisando disso. Tipo assim, porque o que vai munir o cara para ajudar o cara na vida dele são os dados. Eu vejo, olhando por esse ponto que você comentou, eu acho que eles sempre tem que começar por onde está mais dolorido, sabe? Então, por exemplo, sei lá, o cara não tá dando conta de atender os leads que chegam, os potenciais clientes que chegam. Os contatinhos. Os contatinhos. Pô, a solução que o Ars está construindo lá, o DNA, ele auxilia pra caramba nisso. Ele consegue estruturar e te entregar ali bots e ferramentas que vão conseguir atender um volume gigante de leads e você ainda vai ter o controle, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Sim. Eu acho que o valor de plataformas como a nossa é dar o controle pro cara sobre o que a IA tá fazendo. Ah, se a dor do cara ele não sabe onde está indo os números. Pô,
Aí faz sentido o cara trazer a Sofia, se a principal dor dele é hoje isso. Ou a dor é não entender, não compreender o negócio dele como um todo. Tipo, saber onde que ele tem que investir, saber quais são os problemas, ou vai lá e pega a Dash e começa a usar, para ter um panorama geral. Legal. Então, Dá pra fazer um combinho aqui, então, Dash, Sofia e Max, juntos os três, assim, já, faz um já. multivitamínico empreendedor já. E ainda usa seu capital intelectual. Aí, ó. Fechou aqui, ó. A gente já tem Tá um... faltando a sua ferramenta aí, Will. Vai ter que trazer uma aí. entregar a educação. Aí, ó. Pra relacionar sim, bem. sim, pro cara. Puta, você é a melhor de todas pra nós. Porque você vai direcionar a gente. É isso mesmo. A sua startup direciona a gente. Fazer um Então- multivitamínico. E daí eu vejo que então eu acho que tem que começar pela onde tá doendo mais, sabe? Ele começa, porque daí já resolve essa dor principal, ele já vai ver um valor nítido ali daquilo que tá sofrendo ali pra ele. E daí ele vai, tipo, pô, ele vai ficar mais tranquilo, aquilo que você falou, pô, ele vai conseguir dormir bem à noite. E daí ele começa a pensar, porque eu acho que o cara tem um livro lá, eu esqueci o nome do livro, mas ele fala sobre os motivos que alguém faz uma compra, né? Daí tem o medo, tem ambição, tem vários motivos. Eu acho que, tipo, quando você tira os ruins, começa a ficar bom. Daí o cara, tipo, por exemplo, o DNA tá ajudando o cara a atender os clientes. O cara ficou maravilhado com a IA. O cara ouve esse potencial. Pô, eu queria trazer isso pro meu financeiro também. Aí eu vou lá e depois trago a Sofia, um exemplo, né? Então, acho que eu tenho que começar por onde tá doendo mais, na minha visão. E daí depois você vai É avançando. como fazer exercício, né? A pessoa começa... Fisioterapia, né, por exemplo. Começa um exercício. Eu tô em... Não sei quem me conhece, mas eu tô em emagrecimento. Eu comecei Pra emagrecendo, comecei um protocolo. Daqui a pouco você começa a fazer exercício. Daqui a pouco você começa a gostar de suplemento. Quando você vê, você já tá... Vocês acham que é mais a nossa função mesmo de ensinar ele ou hoje ele consegue acesso a saber o que ele precisa? Cara, gente. Assim, não é falando de uma forma presunçosa, assim, né? Mas esse é o nosso propósito, cara. Parabéns, né? A gente é um monte de professor junto, trocando ideia, só que por isso que eu falo, cara, isso daqui, a gente tem que educar o mercado, cara. A nossa responsabilidade é a primeira, educar as pessoas. Educação, cara, educação, 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 educação. Eu tenho muito essa mentalidade, né? Porque se eu não tô educando a galera, o mercado nunca vai estar pronto para me adquirir. Então, claro que eu tô pensando na venda, claro que eu tô pensando na gente crescer. Poxa, não existe coisa melhor do que a gente crescer, né? Só que para crescer, as pessoas lá, elas têm que entender, cara. Ele tem que saber o que dói nele pra Tem que poder... sentir. Por isso, e aí se conecta até que o Heitor falou, né? Com vendas e marketing. Então, o papel fundamental das vendas e do marketing é a comunicação, né? E aí, só que a comunicação, ela tem que estar conectada com a educação. Ele precisa né? saber que tem dor de dente, senão ele não vai no dentista. Exatamente, porque assim, pô, que nem eu tava falando, ontem eu tava doente, né? Mas eu nem sabia que eu tava tendo, eu não sabia, eu não tinha ideia. Se eu conseguisse me direcionar, alguma pessoa me ajudar, às vezes eu tô no Instagram, alguma pessoa fala assim, cara, ó, você que tá na cama agora, doente. Eu falei, caraca, sou eu, mano. Sou eu agora aqui. Caramba, os anúncios estão... Cara, tô difícil. Caraca, sou eu, cara. Né? Mas aí, bom, consumir aqui, pode falar também, Luiz. Nessa realidade que a gente está vendo hoje de problemas que são de diferentes tipos, né? O que a gente está falando aqui é vários problemas que afetam o empreendedor. Tem uma coisa que está surgindo agora, e eu acho que é uma coisa interessante a gente falar, que é a possibilidade de você ver soluções hiperpersonalíssimas. Então, com essas ferramentas, a gente estava discutindo sobre vibe coding e isso é um fenômeno que está acontecendo agora, extremamente recente. O que é o vibe coding? São pessoas que têm problemas, não necessariamente são versadas na parte de programação, elas conseguem criar soluções para pontos específicos através da inteligência artificial. Então, num primeiro cenário, a gente via que o RP era internalizado dentro de um servidor. Em um segundo cenário, a gente viu e hoje vive a ideia de que as SaaS resolvem as coisas na nuvem. E eu acho que a gente está indo para um local onde essas dores elas podem ser tratadas num aspecto bem pequeno, assim, e com essa facilidade. Então, eu queria saber, Dan, o que você acha dessas ferramentas que estão trazendo esse novo cenário, um cenário completamente
diferente, que é gerar soluções para dores específicas, porque a Sofia ela vai fazer um pool grande de resolução de problema. A Dasha também, ela pega uma coisa maior, Retemax também. Mas quando a gente vê essas ferramentas surgindo, nós pensamos, às vezes eu não preciso de uma solução. O empresário também consegue olhar, eu queria trazer essa discussão, consegue olhar para um problema pequeno. Não, eu posso fazer algo aqui que vai resolver o meu problema. O que você acha desse momento? Cara, eu acho que quando a gente olha para essas ferramentas, tipo Lovable, né? Lovable, Bolt, são essas ferramentas que conseguem, a partir de um texto, você consegue gerar uma aplicação, um software, né? Cara, isso vai mudar completamente o mercado. Tipo assim, por exemplo, hoje eu não acho que, quando você pega ferramentas de gestão de tarefa, Trello e ClickUp, eu acho que o principal concorrente do Trello hoje é o Lovable. Porque qualquer pessoa pode construir o próprio Trello, mas aí personalizado para os seus gostos, pela forma que você quer, do jeito que você quiser, e subir ele localmente ou no seu servidor sem pagar R$1 depois. Enfim, então vai mudar muito o mercado. Mas aí eu acho que, isso aí vai variar muito, cara, porque isso é uma arma, na minha visão, uma arma muito potente para os consultores e quem aplica isso em empresa. Não é o próprio empresário que vai... Eu acho que não é o próprio empresário que vai ter muito essa iniciativa de ir lá e construir uma coisa para a própria empresa quando a gente está falando de pequenas, né? Certo. Pequenas empresas é aquilo que a gente falou, cara. O cara tem que fazer tudo. Ele não vai parar para, construir um Trello para ele, sabe? Do zero. É muito difícil. Mas aí vai ter essas pessoas, esses agentes de inovação ali, que são pessoas, consultores ou enfim... educadores que vão construir soluções para aquele cara específico. Que daí, ao invés dele contratar o Trello, às vezes até ele contratar a Sofia, o cara vai construir uma ferramenta para a dor dele. Sem dúvidas, isso vai acontecer. Já está acontecendo. Ô, Dani, mas assim, eu fico pensando em coisas menores, não em relação ao sistema. Eu tenho um problema de que quando chega as contas no e-mail, eles estão se perdendo porque são vários e-mails. Com essas aplicações agora, a gente vai conseguir... Não, cria para mim uma solução aqui que junto tudo isso resolve. Então, eu acho que a inteligência artificial, principalmente por conta disso, vai fazer com que todo mundo seja potencializado também em criar microsoluções. Essas soluções elas não vão resolver o problema de você criar um sistema complexo. A gente deu o exemplo do ClickUp aqui, mas é uma coisa muito maior do que isso. Mas para os pequenos problemas, é impressionante o que está acontecendo. Sim. Eu estou vendo em uma outra operação como aquilo que a gente pensava de automação, aquilo que a gente pensava de integração, talvez a gente não precise mais, porque nós podemos gerar soluções aplicadas muito rapidamente. Então, a construção de um MVP, há um tempo atrás, demoraria muito para fazer isso. Então, isso era distante, realmente, ficaria para o consultor. Mas hoje, um cara que já tem um pouquinho mais de traquejo no ChatGPT pode usar a mesma test bar do Lovable e escrever lá. Eu preciso fazer isso, e o negócio gera uma aplicação, ele já não está mais resolvendo entregando um texto, sabe? E eu acho que o potencial disso é a gente fazer coisas tão personalizadas que isso passe a ser parte da rotina dos médios, se não dos pequenos, dos médios empresários. Não, eu tenho esse problema aqui, que isso acontece na minha realidade. Isso não vai existir uma solução complexa para resolver isso. E a IA está trazendo esse cenário. Eu preciso criar um sistema de validação aqui das receitas para eu ver uma coisa específica. Você cria uma micro-aplicaçãozinha ali só para resolver esse seu problema através de uma ferramenta. Você não tem programador, você não tem nada mais, você o quê? Você tem um conhecimento técnico. Então, esse é um cenário que eu estou olhando muito nesse momento, que é como o mercado vai absorver essas ações, sabe? Eu entendo que nessas operações maiores, obviamente que vão ser consultores, vão ser pessoas específicas, mas vai chegar um momento onde os chats vão resolver problemas pontuais, com aplicações pontuais, por uma simples mensagem de texto. Já meio que acontece. Isso já acontece. Eu tava isso é muito bacana, cara, porque eu foco tanto no diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é fundamental, né? Por isso que a minha segunda aula lá na Novo Oeste foi sobre os alunos aprenderem a fazer diagnóstico das empresas incubadas com a IA. Isso foi muito importante, porque a gente tem que criar várias pessoas que vão entender diagnóstico, porque, por exemplo, assim, meu foco tá em outro, cara.
Seu foco da sua empresa está em outro, seu foco está em outro. Por isso que a gente tem que estar próximo, o foco do Will está em outro. Tá próximo para a gente poder gerar comunidade entre a gente, resolver problemas de quem a gente quer que resolva, cara. Né? Eu foco muito nisso, cara, de entender o que o cara tá precisando. Porque às vezes o que o cara tá precisando, e também tem que tomar cuidado, né? O que o cara quer e o que o cara tá precisando. É verdade. Isso é muito fogo. Por que é muito fogo? Porque às vezes o cara fala assim, cara, putz, eu preciso muito de um CRM, cara. Nossa, o CRM vai mudar a minha vida. É, E às vezes o cara não tem processo de comissionamento dos vendedores. O cara não tem gestão de carteira dos clientes dele. O CRM vai mudar a vida do cara, velho? Não vai mudar. Tem etapas antes, né? E isso por isso que eu falo que existem os 4 pilares da qualidade, né? Primeiro é a cultura. As pessoas que estão ali e a sua equipe, elas vão usar as coisas, cara. Você muniu, você comunicou, né? Segundo, né? Mas Pessoas. tem que não é alimentado, né? Pessoas, cara. software no geral, Você né? tá com as pessoas que vão fazer as coisas, cara, e aí dói. Ah, não, poxa, cara, esse cara aqui do meu lado, ele é um cara que eu confio muito nele. Só que o cara não faz as coisas. Só que machuca. Terceiro, os processos estão bem alinhados, né? E aí o quarto é a tecnologia, cara. Então, é difícil falar, porque às vezes tem até um cliente que diz, cara, eu preciso muito de CRM para mudar minha vida. Eu falei assim, cara, conversei lá com a equipe, falei assim, cara, as pessoas nem sabem porque elas estão aqui na sua empresa, cara. Empresa de 40 anos, cara. Ela falou, como assim não sabe? Aqui a gente vende. Mas esse é o propósito da empresa só vender? Ou é resolver o problema? Qual problema a sua empresa resolve no mercado? E essas gerações atuais, né, elas se conectam por propósito. Ou seja, essas empresas que era só venda de mercado, ainda vão continuar existindo porque elas têm algo por detrás, né, de focar nisso daí, né. Mas, por exemplo, tem que dar propósito para as coisas. Por que o Sofia existe, né? Tem que ter muita clareza disso. Por que existe? Por que, né, a SASB existe, né? Por que a Dash existe, né? Essa tem que estar muito clara a nossa existência, né? O empresário nem sabe disso, cara. É verdade. É doido, cara. É doido. E eu me preocupo um pouco essa questão de problemas específicos pro médio, mais ou menos. É que geralmente o médio, eu falo porque eu convivo com meus familiares, com empresários desse padrão no CJT. Eles acham que alguns problemas, principalmente quando o cara vive sozinho, ele acha que é só dele. Porque ele tá tão envolto no negócio dele, ele acha que só ele tem problema com o funcionário, ele acha que só ele tem problema com não sei o quê. Só que na verdade é um problema geral que muitas das vezes a cultura dele não deixou ele resolver. Eu falo isso porque eu tive uma experiência até com a arte. A gente tava implantando o Max lá, a gente deu uma pausa, não foi por conta que o Max não é bom, porque eu não tava com uma cultura no meu negócio da minha equipe. De fazer o básico, de chegar e mandar arte. Esse aqui tem que ajustar porque a resposta não foi boa. Era isso, eles não mandavam pro arte. Então assim, eu falei, cara, eu vou ter que arrumar toda a minha equipe, ensinar cultura Se a galera pra tava usando o eles. sistema, a galera nem ligava o computador, entendeu? É É. foda. Cara, eu falei, eu Aí vou ter que treinar não tem tudo. solução que... Tipo, eles não olhavam, tipo, o negócio. Eu falei, cara, calma, assim, a gente precisa de feedback pra aplicar o negócio. Eu falei, arte, vou ter que dar uma pausa porque o cara não tá, o mínimo não tá acontecendo. Então, assim, eu precisava implantar a cultura pra resolver o problema. Eu tinha um problema de WhatsApp lá que eu queria melhorar o processo, tinha. Mas eu tinha um problema antes disso, que era um problema de cultura, que é ajudar as pessoas. Por que a gente começou o projeto? Porque eu tenho muito problema, a equipe de restaurante, de modo geral, o português não é a melhor ferramenta do pessoal, ainda mais porque é um pessoal geralmente não é formado, etc. Então eu precisava de ajuda da IA para melhorar esse atendimento desde a parte de português mesmo, explicar relacionamento. Só que esse ajuste, ele é constante, até a gente acertar demora um pouquinho essa implantação. E para implantar precisa de cultura. Então esse foi o ponto. A primeira cultura das pessoas é criar um processo. Ó, você vai chegar, você vai olhar as mensagens, você vai avisar. Então, assim, às vezes esse passo anterior, e às vezes eu posso achar, não, o problema é só meu, só eu tenho esse problema de cultura. Então, assim, sabe, eu tinha que resolver isso pro arte conseguir resolver um problema específico. Eu não sei se às vezes eu fico confuso, porque é muitas coisas, mas assim, empresário de casa, cara, eu sei que tem problemas que parecem que é só seu. Mas quando você vai conversar com a arte, você vai conversar com o Luiz, com o Dani, eles vão te mostrar, cara, é legal esse problema, mas tem maneiras de resolver e tem pessoas que estão resolvendo esse problema.
Eu acho que o problema do empresário é, primeiro, que ele tá tão focado no negócio dele, porque ele precisa sobreviver, ele precisa pagar a conta, ele precisa fazer o financeiro não ficar fechar no vermelho, ele precisa trazer venda, que ele se esquece que o mundo não é só ele. Ele vive num sistema, É um isolamento, ele né? precisa tirar a cabeça O pra empresário fora. é muito sozinho, né, cara? É Isso. muito sozinho. É porque ele tem aquela frase, é que no meu negócio, cara, Essa frase que me incomoda. No meu negócio é diferente. O é cara que no fala, meu negócio é diferente. Eu falo assim, por isso que o Sofia tem que ter os cases, que já tem um monte, né, Dani? Aí você fala assim, não, cara, ó, o fulano de tal lá da Conchichina, né, ele aplicou isso daqui, que é um problema muito parecido com o seu. O mesmo problema com a sua mesma empresa, talvez não seja, mas o problema em si é parecido. Então já resolve, né? essa frase é isso, né? Não, porque no meu caso é É que diferente. na minha empresa, Não cara, funciona, né? é que na minha empresa, é que você não conhece a minha É. empresa. Lá É. tem a Joana, que tal, aí eu falei assim, caraca, Joana, pô, mas a Joana é parecida com a Patrícia, que apresenta as duas e acabou, E, cara. e, assim, os perfis é meio parecido, né? Eu vejo vários negócios, assim, sempre aquele mesmo perfil que ele acha só tem no dele, tem as mesmas pessoas, os mesmos problemas, locais diferentes. Então, às vezes, quando a pessoa sai pra fora, ela consegue enxergar que o negócio dela tem problema enquanto todos os outros têm, né? Puta, então, aí começa, cara, eu acho que é por isso que a associação faz muito sentido pro mercado CJE, que é o quê? Tirar o empresário da caixinha dele. Eu acho que aí é o começo. Começo pra IA é sair da sua caixinha e olhar pra fora. É olhar pra fora, o cara começar a ver o que tem aí nos outros O que lugares. está acontecendo? A associação ajuda muito nisso, né? Conecta empresários, faz eventos, CJE. E às vezes o cara escuta, sei lá, o Dani e fala assim, pô, mano, eu não sabia, mas eu tô com problema financeiro mesmo, porque eu nem sei o que é uma DRE. Uhum. Então aí já começa, Sei pra onde tem meu dinheiro. não sei pra onde que Vem, dá o vem, dinheiro. cadê o dinheiro? Entendeu? Eu acho que é isso que é bacana, né? O primeiro passo do empresário não é sair da caixa, assim, aquele lance de inovação, né? É o cara olhar o que tem ao redor dele. É o primeiro passo de começar a usar IA. É uma coisa que na engenharia de produção a gente aprende muito, né? Eu também sou formado em engenharia de produção, que é você olhar os processos em empresas que já, tipo, passaram por aquilo, por exemplo, empresas maiores. A gente é acostumado a fazer isso. Então, por exemplo, você vai, sei lá, implementar alguma inovação tecnológica, uma transformação digital, um exemplo assim, numa indústria de sapato. Cara, a primeira coisa, a gente, dentro da engenharia de produção, a gente vai estudar as principais indústrias de sapato, como que é feito hoje lá. E os empresários não têm muito isso. A gente não vê isso. Tipo, cara, o cara tem uma loja de roupa. Por acaso, você já foi na melhor loja de roupa da cidade? Você já foi lá só para sondar, ver como que funciona? Conversou com o dono, trocou uma ideia, perguntou quais sistemas que ele usa? Ou na principal do Brasil, cara, isso muda tudo, cara. É muito importante ter esse benchmark que a gente fala, né? Que é essa comparação. E esse é um dos fatores, assim, quando você vai nos ambientes desses, como associação, você tem esse potencial. Você pode trocar ideia com o dono de uma empresa que é concorrente ou que é similar a algo que você faz, você pode trocar ideia. Cara, o que você usa lá? Pô, eu tô com essa dor, aí o cara pega e fala, putz, eu tinha essa dor, eu resolvi assim. Essa troca é muito importante, cara. Então, é importante você se colocar nessas posições de reconhecer que você não sabe tudo. Eu acho que esse é o principal ponto, que você não entende tudo daquele assunto. E buscar pessoas que já passaram por aquilo, cara. Isso, para mim, por exemplo, construir uma startup foi fundamental. Porque dentro do escritório você não consegue conhecer gente e ter acesso a isso, né? Não adianta, tem que sair. Tem que sair, Eu cara. falo que tem 2 pilares fundamentais. Isso daí é o network, tem que ter um network. Então você tem que se colocar à prova, então você tem que estar preparado para isso. E outra coisa, lá na nossa empresa a gente faz uma metodologia em conjunto com a nossa equipe, que é o Kumbuka, né? Sim. Que é ler um capítulo de um livro por semana e a gente discute, né? E a gente tá lendo o livro agora, O Ego é Seu Maior Inimigo. Isso é bom. E aí, putz, cara, e é muito doido, porque o ego, ele blinda muita gente a muita coisa, cara. Porque fala assim, não, cara, é porque eu sou um cara introvertido, que não sei o que lá. É seu ego falando que muitas das vezes você tem que melhorar a sua comunicação. E você está se blindando com isso. Enfim, começa com o empresário. Empresas são reflexos do dono, né? A nossa equipe é reflexo dos líderes que nós temos, né? E o resultado é de todo mundo ali, em conjunto. Né? Não, tem o ego, ele é tão presente que tem muita gente que não quer organizar o financeiro para não saber o quanto que ele lucra. Não descobrir quanto que ele lucra. Porque, entendeu? Porque tipo, daí vai estar na cara dele ali. Tipo, não fazer check-up no médico, né? Tipo assim, não vou no médico, se eu vou descobrir alguma coisa. Exatamente.
É isso, essa cultura do médico que você leva pro negócio. E outra coisa, ele não quer admitir que ele não sabe. Eu acho que esse é o pior Também. do empresário. Ele quer, cara, eu quero ser o tal. Cara, eu percebo que quanto mais humilde o empresário, quanto mais ele se dispõe a aprender, mais sucesso ele tem no negócio dele. Porque a pessoa que não sabe, ela se coloca como aluno. A pessoa que não sabe bidiar, ela chega pro Art, pro Dani, pro Luiz e fala, cara, me explica esse negócio aí, como que eu vou usar pro meu negócio? Daí o Luiz falou, cara, vamos vender? O que você tá com problema de vender? Ah, não dou conta de atender o pessoal que vem na loja. Então, foi um caso de um cliente comum que a gente resolveu. A menina estava o tempo todo lá com o atendimento do salão, quando ela ia pro WhatsApp, ela já estava cansada. Então, ela respondia... Dane-se, né? Dane-se. Daí, o que fez? Colocou o Max. Deu o Max tá sempre feliz. O Max tá sempre feliz. Ele não fica chateado, não tá cansado. E daí, o que liberou para ela? Para atender o cliente pessoal. Melhorou as vendas dele. Sim, um caso poderoso lá. Foi o primeiro case que, tipo assim, cara, ele começou ali, a IA. E no começo a gente ia começar, e daí foi legal, porque a primeira demanda dele não era essa. A primeira demanda que a gente tinha implantado lá era uma campanha que a gente precisava mandar pro WhatsApp, e daí foi onde eu conectei o Arthur. E depois essa foi a próxima demanda. Então, isso que a gente viu. A primeira demanda dele foi venda, é trazer, talvez, mais fluxo para um produto que ele queria lançar usando a base de clientes. A segunda dor foi o atendimento. A equipe estava ali e precisava estar motivada. E daí ele foi fazendo a escalinha. Mas, primeiro ponto, ele tinha que falar que ele tinha essa dor. Ele tinha que alguém falar, cara, dá pra gente fazer diferente. E como que ele fez isso? Olhando as pessoas do mercado. Cara, meu concorrente está fazendo. Eu acho que não existe nada que motiva mais a pessoa do que a concorrência. O concorrente está fazendo. Não, com certeza. Cara, o seu concorrente está lucrando, o seu concorrente está viajando. Mas isso é real e isso está acontecendo, tá? Tipo, que as empresas que não implementarem IA, tipo, nos núcleos, em todo o processo, cara, nos próximos anos, os concorrentes que estão implementando IA, eles vão superar muito. Cara, qual que é o grande lance, né? A gente tem que estudar o comportamento humano. Isso é muito louco. E aí, enfim, esse podcast seria de 5 horas, né? Que é o quê? As redes sociais e o mundo, pandemia, tudo que aconteceu, transformou todo mundo em imediatista. O que faz uma pessoa ser imediatista? Pô, cara, vocês têm 4, eu quero tudo. Aí o cara compra tudo e não usa nada. Né? E também do perfil do nosso consumidor. O cliente quer ser respondido em 1 minuto. Em 1 minuto. Já era isso daí. O financeiro, ele quer para ontem arrumar. É verdade. Não, e é uma construção, cara. A percepção, isso é engraçado porque o WhatsApp ele não é um jeito de você comunicar de modo síncrono, mas a gente quer que ele seja. Então, quando você quer mandar mensagem, você quer ser atendido na hora. Mas, assim, o negócio não foi feito assim. A mensagem manda, fica lá, você pode responder a hora que você tem tempo. Mas, por conta desse problema, a nossa percepção acionei o suporte do Sofia. Meu Deus, demorou 2 minutos para responder. Demorou 2 minutos para responder. Cara, não é possível. Não, cara, e aí o Dan tá lá assim, ó. Essa questão da exigência é um desafio muito grande, cara, em software. Porque... antigamente, essas narrativas aí que o pessoal conta dos MVPs, que eu acabei de falar do Thales Gomes, por exemplo, isso não funciona mais hoje, cara. Porque a pessoa não vai comparar mais a sua solução com, sei lá, um Excel. Ela vai comparar a experiência de usar a sua solução com o Instagram, com o WhatsApp, com o Uber. Que, tipo assim, então a régua subiu muito. Você não pode fazer mais qualquer coisa, cara. Que tem 10 pessoas pensando só no botão. Exatamente. Como cara, eu tenho nesse aplicativo aqui, o seu sistema é mó ruim, aí o cara tá mexendo no iFood. Exato. Porra, o iFood usa umas 1000 IAs lá juntos, né, cara? Então a régua subiu muito. O nosso chefe de programação lá, o CTO da empresa, ele fala assim, que ele acha muito engraçado, porque o programador, nesse momento de é muito acionado por diversos projetos, né? E aí a pessoa fala, cara, tive uma ideia maravilhosa. É mais ou menos um iFood. Demora muito para fazer o iFood? Em 1 semana você faz, cara? Eu tava até vendo uma... E só você, né? A equipe toda que o uma iFood tem no... entrevista do CEO do iFood, cara. Olha onde que já chegou o iFood. Eu falei assim, cara, não, isso daí, eu não sei se é verdade, porque eu não tenho um restaurante, né? Mas o foco dele é ajudar a galera do restaurante, porque ele quer que os caras continuem lá para pegar a margem lá dele, né? Esse daí é o objetivo do iFood. Aí ele falou que é o seguinte, eles têm uma IA que faz da seguinte forma. Vamos dizer que aqui nessa região onde que a gente está, nesse bairro, né, tem muita gente pedindo tapioca, certo? Tem muita gente pedindo tapioca e tudo mais, só que não tem um lugar aqui que vende tapioca.
Só que se você coloca certinho lá no iFood os ingredientes do seu produto, o iFood ele consegue ver que você poderia estar fazendo tapioca com o que você tem. E aí ele manda uma sugestão, cara, aí no seu bairro, eu não sei se é verdade, aí no seu bairro, cara, tem muita gente fazendo tapioca, acredito que você consiga fazer com o que você já tem aqui, se você alterar algumas coisas aqui. Eu falei assim, mano, isso é doideira demais, cara. O automático eu ainda não vi, Eu não mas sei. alguns restaurantes, a gente, por exemplo, tem os consultores. Então, assim, como a gente está no padrão de mais restaurantes, a gente tem um pessoal profissional do iFood que nos atende pessoalmente. E daí ele vem trazer esses insights. Ó, na região tá saindo mais, ó, a região tá vendendo isso, o ticket médio tá esse, seu ticket em relação com o cliente. Legal. Caiu, aumentou a venda da região, a sua tá em relação com o coxa. Então, eles fazem isso. Mas não dessa forma automatizada ainda. Eu ainda não recebi automatizado. Mas, assim, eu percebo que eles têm esses números na palma da mão e eles vêm atrás. Então, eles vêm, legal, ó... Tem Agora, se bem que não, agora o iFood, o foco deles é vender dinheiro, né? Porque agora virou um fintech. Então, ele tá querendo vender antecipação, antecipa o crédito, recebe logo, porque eles têm o dinheiro que eles te pagam. Não sei se as pessoas sabem, né? Mas se você pagar no Pix, no iFood, eu não recebo no dia. Então, tem tempo para eu receber. E agora o iFood tá fazendo adiantamento. Então, se adiantar, ele cobra uma taxinha. Então, o negócio deles é completo. Tudo vira um banco no final do ano. Isso até é uma teoria. Tem mesmo banco. Pô, não, tem aqui a Casa Colonial, que é um restaurante. Então, a gente passa aqui quiser, uma grana pra você, ó. Casa Colonial Cash. Colonial Cash. Ainda não criei o banco, mas... Se você quiser, junto com esse prato aqui, taxinha baixa, tantos por cento. Tá É moscando. uma oportunidade. Pra antecipar a entrega para 30 minutos para é só pagar uma antecipação de 10%. Cara, Caracas. um desafio que eu vejo, agora até olhando para as nossas soluções, as soluções de IA, né? Tipo, como que vocês veem que as soluções vão se diferenciar entre si? Porque eu acho que esse é um desafio. Hoje é muito fácil. A barreira de entrada hoje é minúscula. O Lovable, principalmente, soluções low code, vibe code, nem é low code mais, né? Basicamente é no code mesmo. Como vocês acham que essas soluções vão se diferenciar? Tipo assim, vai chegar, sei lá, várias opções para o empresário cuidar das finanças. Vai chegar a Sofia e vai chegar outras que tentam resolver da mesma forma. Como que vocês veem assim? Cara, eu enxergo que hoje a gente está tanto saturado de sistema, essas coisas, as pessoas vão voltar um pouquinho para o relacionamento. Assim, suporte é um fundamento assim que é essencial, cara. O suporte ser rápido, é humano mesmo, né? Não, assim, ter essa... Então é muito louco, né? Então, se você tem um sistema de IA, o seu lado humano tem que estar muito forte. Primeiro é um... Ou a IA tem que estar parecendo que tu tá deixando ele muito forte. Então... Não, mas dá pra saber. Então, o suporte de relacionamento tem que ser muito bom, né? Então, por exemplo, sua equipe de sucesso do cliente, tudo mais, tem que estar acompanhando muito de perto, assim, né? Fazendo um atendimento muito bacana, né? Todo mundo ali se preocupando com essa cultura. Eu vejo que esse lance de interface de sistema, a gente tem que dar uma diferenciada muito bacana, né, de experiência do usuário, né? Então, isso aí tem que estar um nível bem elevado, né, a experiência. O cara, às vezes, o cara só usa o WhatsApp, mas o cara pode entrar ali no sistema e ver certinho e simplificado. Ou seja, as coisas que estão ali tem que ser todas usuais para o cara, né? Porque, às vezes, a gente tem ali um método XYZ que o cara nem usa. Então, você vai tirar, cara. Você vai tirar coisas que não são simplistas, né? Então, eu tenho muito essa visão de simplicidade e relacionamento. Muito legal essa percepção. Eu acho que isso colabora com todo o desenvolvimento da aplicação, né? Na Dasha, eu tenho focado muito com... É que o projeto não sou só eu, né? Então, nós somos em 3. Aí a gente... foi ver quem que viria aqui e veio mais bonito. Mas assim, tirando... Nossa, imagina os outros. mas tá, dentro da Dasha, a gente tem cuidado muito dos dados proprietários. O nosso grande diferencial e o que a gente tem buscado porque hoje, esses dias eu vi um menino fazendo com o Lovable uma aplicação muito rápida e eu fiquei muito impressionado com o design system. Ficou muito acima. A pessoa fez em React, ia demorar muito para poder chegar naquilo, sabe? E eu falei, caraca, então, tipo, isso foi facilmente feito, sabe? Mas os dados proprietários sempre vão ter valor. Então, a inteligência de mercado que tem dentro da Dasha e a inteligência de mercado que tem dentro dos negócios,
são coisas que não são acessíveis a todos. Então, a Legal. gente está tentando prestigiar sempre isso. Porque amanhã vai surgir uma IA mais potente, mais capaz e mais espetacular. Só que os dados proprietários eles vão continuar sendo meu. Os dados proprietários vão continuar sendo da empresa, do cliente. Então, o nosso foco para ser uma ferramenta que diferencia é colocar o real valor nisso. Então, eu acho assim que, no caso da Sofia, por exemplo, eu imagino, né? Você está atendendo várias empresas aqui da nossa região, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a de tecnologia, cada vez mais vão ter outras soluções e é uma luta constante. Mas o mercado do Mato Grosso do Sul, quem está nele faz 6 meses aglutinando dados proprietários é a Sofia. Então, isso vai ter um valor incomensurável, sabe? Então, para tentar diferenciar, nós estamos colocando esse tipo de informação como a coisa mais importante da ferramenta. Eu queria compartilhar com vocês uma visão não tanto de IA, mas de negócio, de growth. Quando a gente fala de negócio, ainda mais negócios novos, a gente fala primeiro que você tem que ter um público alavanca, porque ninguém tem dinheiro para sair atirando para todo lugar. Mas é um público que você atende muito bem, resolve todos os problemas dele, você é a sua melhor solução para aquele cara. Depois que você define bem esse público alavanca, o segundo ponto é crescer rápido. Eu acho que essa é a verdade na IA, porque as empresas de tecnologia, startups de modo geral, se ela não cresce rápido, o grande player engole ela. Sim. Então, assim, acho que essa é a visão também, daquele que você tem que ter em tecnologia, ainda mais tecnologias que estão sendo geradas muito rápido. Então, por exemplo, da mesma forma que você cria uma solução com IA rápido, o concorrente copia ela na mesma velocidade. Até mais rápido, você tem que pensar como fazer. Só que quando você cria primeiro, você consegue setar, tipo, aquela questão de inovação. É um outro negócio, outro mercado, mas eu vou citar o caso da Wine de vinhos, que eu tenho proximidade. Tem várias assinaturas de vinhos, mas quem que é a proprietária da assinatura? É a Wine aqui no Brasil. Ela conseguiu ocupar essa cadeira, né? Ela de referência. Isso, ela ficou na mente do consumidor no marketing. Então, eu acho que... Só que ela hoje, ela é e-commerce, ela é tudo. Mas ela começou focada na assinatura de vinhos. Ela virou a proprietária disso. Ela não foi querer ser e-commerce igual os outros eram, assinatura de... Ela focou em ter um público alavanca muito específico. Não era o público tomador de vinho, era o público que queria começar a tomar o vinho. E ela cresceu rápido. Então, eles desenvolveram muito rápido esse crescimento. Eu vejo que quem for mais rápido, talvez, no time, com o público alavanca, talvez tenha um diferencial. É por isso que a Sofia eu converso com o Dani, tem um público muito claro. Então, assim, é pegar logo esse público, porque quando você já está no cliente, é muito difícil o cliente trocar. O Dani tá fazendo gatilho na gente, ó. Esse negócio de rápido, aceleração, mas a gente começa a ficar desesperado. Não, mas dá um desespero dá um mesmo. desespero. Só que inclusive, a 5/2 está com orçamento aberto, se quiserem contratar. Só que, o que eu acho, cara? No final, a realidade dura, talvez, é que eu acho que vão acabar startups tipo unicórnio, vão ter bem menos, e vão ter mais, vai ser muito mais distribuído o mercado, entendeu? Vai ter mais não vai ter mulinhas. mais aquele de winner takes all, tipo assim, um cara conquistou todo o mercado. acho. Eu acho que vai diminuir muito isso. Vai ter, o Brasil é um país continental, né? Tem, tipo, muitas startups, é muito difícil um país que consegue ser unicórnio, por exemplo, lá fora, tirando os Estados Unidos, obviamente, só atendendo o país. E aqui no Brasil a gente tem uns 20 unicórnios, porque é um país muito grande, né? É verdade. Mas então tem um mercado muito grande. Eu acho que vai diminuir. Inclusive, cara, no meio de startups, tá tendo um movimento de muitas startups nem estão querendo mais ir para a trilha de venture capital, tipo, pegar dinheiro com investidor profissional e tal, por conta disso. Eles estão querendo construir empresas lucrativas. Mudou muito o mercado. Hoje você consegue construir uma empresa lucrativa do zero, praticamente. Rápido, com a IA. E daí a pessoa muitas vezes nem tem interesse mais para não oferecer porcentagem e tal, porque ele sabe que vai conquistar o mercado dele, vai fazer uma empresa ali que vai ter, sei lá, um exemplo, 5.000 usuários pagantes. Cara, o cara vai... Não precisa ser o cara Isso, do acho mercado. que mudou muito Precisa tipo, a visão. ser um business que dá dinheiro, né? Que cresce. Exato. E, então, isso tem acontecido, cara, esse movimento no meio de startups. Por conta disso, eu acho também. Além de, obviamente, tem como você se diferenciar, mas eu acho que vai ser menos fácil, mais difícil, né? Mas tá tudo bem, entendeu? Tipo assim, cada um vai ter seu espaço. Eu vejo assim, pelo menos, eu acho. Tem um amigo nosso que ele tem aquela visão do OPB, né? One Person Business, né? Então, assim, ele quer ter o mínimo possível de pessoas. E ele falou que quando ele era mais jovem, ele procurava o unicórnio.
Hoje ele quer a mulinha que leva ele pro mesmo lugar. Ele falou, cara, unicórnios são raros, é um negócio diferente, difícil de achar. Você já viu o unicórnio? Já viu unicórnio? Cara, mas a maioria dos negócios que a gente tem de milionários, não precisa ser bilionário, mas os milionários, é um negócio que ele é uma mulinha, ele não tem nada de unicórnio, diferente, raridade, mas ele leva a pessoa do ponto A ao ponto B. Ele sustenta a família, ele tem credibilidade, ele consegue fazer a vida dele, investir. Então, acho que talvez seja esse caminho. Isso que o Dani fala de espaço de mercado, eu vejo nos mercados. Você deu o exemplo da Wine, ela começou bem. Agora, o tanto de pessoas estão fazendo a mesma coisa que ela e estão roubando o mercado dela de novo. Exato, e ela vai ter que descer preço, vai ter que isso, vai ter aquilo. Exatamente, começa a perder. E os concorrentes, que eram os players grandes do mercado, fazem o que eles fizeram. A gente teve aquela época do BeBlue, vocês lembram? Do cashback? Sim. Agora tem um monte de cashback no Nossa. mercado, todo mundo incorporou o cashback. Os caras chegaram e sumiram. É uma coisa que você fala que é muito legal, é que essas plataformas que já são grandes, né, já venceram, já se colocaram nesse lugar, eles passaram a ser um transatlântico, né? E aí e as soluções que são novas, elas são muito mais fáceis de você se adaptar ao mercado, né? Então, é uma realidade que com essa diluição vai dar muito mais trabalho para esses grandes players. Falar assim, poxa, não, mas só essa semana surgiu 5 aplicações que resolvem melhor do que o que eu estou resolvendo na minha dor. Só que eu tenho uma folha de 200 funcionários. Então, assim, é complexo, porque é um momento de mudança, né? Eu acho que eles devem... Tá sendo bem desafiador, cara, eu imagino. Por exemplo, tem um player que está no mercado que a gente tem, que é um gigantesco. O cara tem 1.600 funcionários na folha de pagamento. Então, tipo, ele não tem muita... Ele não pode, tipo... A Sofia tá mais ou menos na metade disso, né? A Sofia tá com 2.000. Brincadeira. Ele não tem muita margem para ele poder, tipo, tentar navegar, fazer uma graça. Para, tipo, surfar a tecnologia nova que tá chegando, sabe? Então é mais desafiador, cara, realmente. Não é fácil. Essas empresas vão ter que se renovar muito rápido só que também, contrapartida, eles têm grana. Tem grana e também são empresas que já são tecnológicas. Enquanto que eles, no começo, tipo, eles entraram no mercado na época de 2010 lá, por exemplo, os incumbentes da época, eles eram empresas muito mais tradicionais. Tipo, o Nubank, ele não estava brigando com o C6 ou com o Inter, o Nubank estava brigando com os tradicionais, os bancões, né? Hoje, um banco digital que entra, ele já vai entrar brigando com um tecnológico pra caramba. Sim. Então, tipo assim, já não é tão... E com base de cliente, né? Então, tem esse outro lado da moeda que é mais difícil também. Tipo, os grandes, eles também são de tecnologia, sabe? Não é tão fácil assim como era, imagino, né? Os grandes, no caso, para eles também compensa comprar, né? Porque às vezes eles implantaram essa solução, eles só esperam o cara, tá certo? Compra o cara, se der é barato. Eu até vi um cara falando que é muito mais fácil comprar hoje do que você quer pensar em desenvolver, porque eles já têm o capital, já está estruturado, surgiu uma solução boa, vai lá e compra ela e toca, né? E ele tem a fonte de receita, né? Então, assim, essa solução tira quantos funcionários? Tira o meu custo, os caras vão lá, compram e colocam a operação para rodar. Mas eu acho que esse assunto é muito legal e vocês com negócios de AI, essa velocidade e tudo. Acho que vocês vão explicar um pouquinho do negócio de cada um na prática, né? Eu acho legal também explicar pro cara, para quem está assistindo aqui, um pouco do negócio, né? Cara, o que você procura e o que você acha? Que a gente até brincou no começo que é um multivitamínico, né? Então, o que a pessoa hoje que está vendo esse podcast, ela pode se servir das soluções de vocês para dar aquele marcha 1, marcha 2 no negócio dela? Pode começar, Arte. Bom, Retemax é uma empresa de consultoria, né, empresarial, focada ali em gestão e retenção, né? A gente tem muito essa filosofia. O nosso produto principal ainda é a consultoria que nós prestamos às empresas. Contudo, a gente sempre teve essa ideia do motor 2, né? Então, por isso que a gente incluiu dentro... basicamente uma software house, né? Que a gente tem um CTO, que é o Caio. E aí ele desenvolveu esse sistema chamado DNA para tangibilizar mais a entrega, né? Então, aí, por isso que a gente tem esse sistema chamado DNA, que é uma plataforma de atendimento, conexão com WhatsApp, automação, disparo de WhatsApp, tem a metodologia Kanban dentro lá para poder usar. Tem uma nova funcionalidade que a gente está colocando, que é o próprio modo DNA, né? Para poder enxergar a jornada do cliente, né? Então, a gente acabou desenvolvendo isso. E nós temos um papel bacana de educação, né? Por isso que a gente dá bastante treinamento, palestra, podcast, né? Então, a gente fala que é uma empresa de consultoria, tecnologia e educação empresarial. Legal. Massa demais. A Dasha, ela está, nesse momento, terminando a construção do
MVP dela, então a gente está no processo de fazer o lançamento em breve. Nós somos uma solução ela se posiciona um pouco acima do operacional, então a gente usa sempre os melhores motores de mercado para fazer análise de negócio, fazer com que a IA consiga deixar de ser um adereço e passe a ser contextual dentro do seu trabalho. Então, ela vai... Inclusive, teve um cliente muito especial que me fez esse pedido de que a IA conseguisse saber tudo da empresa dele, sabe? E a gente tem trabalhado nisso para que toda vez que você vá conversar com a empresa, você consiga ter esses seus dados proprietários sempre à mão, usando o que de melhor tiver disponível no mercado naquele momento. De um modo mais claro, ela faz diagnósticos, ela tem um pool, uma biblioteca de frameworks e de ações de consultoria que são materializadas com a IA, ela tem trilhas para desenvolvimento de negócio. Então, eu sou um profissional da saúde, eu preciso operacionalizar toda a minha empresa. Então, a IA vai fazendo uma condução de cada um dos momentos para você conseguir fazer com que o seu negócio, para que você passe em todas as áreas do seu negócio, um olho com um consultor sênior que conhece, que tem um data strategy por trás bem grande e também conheça do seu produto. Então, assim, é uma solução que ela se posiciona acima de uma solução operacional, principalmente para dar organização na empresa, e tenta traduzir de forma bem visual, bem fácil, tudo esse mundo que a gente está vivendo, sabe? Então, um consultor 24 horas, assim, que olha todo o seu negócio. Exatamente, E não só isso, mas como ele serve também... Uma coisa que eu gosto de falar é como se ele transformasse um gestor em um maestro. Então, assim, é uma coisa que o gestor ele vai poder... O pequeno e médio empresário, às vezes, não consegue pagar uma consultoria que é muito cara. Então, ele vai usar uma ferramenta que vai ter todo o data strategy e os dados dele para fazer de modo simples ele ter essa visão. Então, basicamente isso. Boa. Bom, a Sofia dentro daquela ideia que a gente falou de startups AI first, né? A Sofia, a gente tem essa visão de ser uma plataforma de gestão financeira centrada na IA para empresas, né? E qual que é a nossa tese principal? A maioria dos softwares de gestão financeira que a gente tem... A gestão financeira é uma dor, esse é o ponto. Nas pequenas empresas, controlar as finanças é uma dor para todo mundo, porque é um mal necessário que a gente fala. Tem que ser feito. Então, cara, tem que ser feito, mas ninguém quer fazer porque não gera valor diretamente, né? O cara quer vender, o cara quer fazer o projeto dele, enfim. E a maioria dos softwares que vieram para tentar resolver essa dor, que vieram na onda ali de 2010, do Cloud First, na verdade eles são RPs normais, igual os que tinham antigamente, só que na nuvem, e com a tese muito de organizar. Então você precisa fazer, são softwares de registro, você precisa lá alimentar eles e eles vão organizar o que você alimentou. Né? Então organizado para organizar, você não resolveu o meu problema. Isso, não adianta nada você contratar ali um software se você não for lá todo dia alimentar ele, jogar, cuspir informação ali dele, enfim, não adianta nada. E a Sofia ela veio com essa tese de usar IA para com que o empresário ou a empresa eles nem precisem ter que alimentar o sistema, basicamente. Ela consegue se conectar com todas as fontes ali que o financeiro usa, então ela se conecta com o banco, se conecta com o e-mail, se conecta com o WhatsApp, se conecta com o DDA, se conecta com o adquirente, enfim, ela pega todo o ciclo ali do financeiro e consegue quase que fazer a gestão sozinha. Então ela vai pegar, por exemplo, chegou o boleto de energia no e-mail, ela pega esse boleto, identifica que ele já foi pago no extrato, ela já une os dois e já cria o lançamento e matou ali. Entendeu? O usuário nem precisou fazer nada. Só chegou no e-mail boleto e ela viu que ele já tinha pago, por exemplo. Então, a nossa visão é essa. É ser um software que consiga fazer com que a gestão seja feita com o mínimo de interação possível. Porque o cara não quer fazer. E a gente vai conseguir resolver isso com a IA. Entendeu? Antes não era possível. Ele teria que entrar lá e alimentar o sistema. Então, a visão da Sofia é basicamente essa. Que legal. E você falando aqui, essa parte de gestão financeira, tudo... E eu vi até uma questão de um tempo atrás das máquinas de cartão para o adquirente, que você combinava uma taxa, estava pagando uma taxa muito maior e você não sabia. E daí começou a ter aquelas empresas que faziam auditoria e maquininha de cartão. E daí você olhava se o cara perdia, em 5 anos, 20 mil, 30 mil, que ele estava pagando a mais para adquirente, ele estava com os processos administrativos.
Então, a importância de você ter, porque no dia a dia a gente sabe que tem organizado essas informações, mas a conferência, a alimentação, a gente não faz. E vai continuar não fazendo, entendeu? Tipo assim, essa que é a realidade. É difícil, o maior churn que existe, um dos maiores churns que tem são esses softwares B2B para empresas. Por quê? Porque os caras contratam software, mas não alimentam. Aí não adianta nada. Tipo assim, vai virar uma ferramenta ali, né? Putz, isso é a realidade, né? É que assim, o que acontece? Putz, cara, esse sistema ele vai salvar a minha vida, mas a cultura não tá alinhada, as pessoas não são organizadas para poder fazer, processos não estão definidos, nada vai salvar. Aí na primeira semana que o cara esqueceu de alimentar, seja o CRM, seja, enfim, o cara já larga. Tipo assim, já não dá pra confiar nisso aqui mesmo. Esse sistema é mó ruim. Tipo mó assim, ruim. porra, cara. Não, pô, Sofia é péssima. Então por isso que a gente acredita nisso. Mas você só tinha que apertar um botão, não é nem esse botão eu quero apertar. Não quero apertar, muito difícil apertar esse botão. botão. Não consegui ver esse botão. É só ok. É só ok. Mas isso, o resto ela tá fazendo tudo sozinho. Porra, cara, esse sistema não presta, cara. Muito ok nesse negócio. Isso é legal que ontem eu abri essa formação de A, falando o seguinte, a gente falava antes que você precisava parar para molar o machado, né? Agora a nossa sugestão com IA é você trocar esse machado para uma motosserra, para melhorar a sua produtividade. Mas eu não tinha pensado que a motosserra vai gasolina, vai manutenção. Tem que ser gerenciado. Então, assim, né? a pessoa precisa, de certa forma, gerenciar para o negócio rodar, né? Na verdade, a IA, então, ela precisa afiar o machado. Né? Afia o machado pra mim. Eu acho que quem está vendo de casa teve essa oportunidade de entender esse mundo de IA. A gente teve essa questão de negócios feitos por IA, que talvez é um caminho legal, que é tanto você como um pequeno empresário que tem o seu negócio, você pode colocar IA para melhorar o seu processo, mas tem uma outra vertente de um novo investimento. Você pode criar negócios por IA. E daí que nós temos 3 cases de pessoas que tanto investem nos mercados, mas como estão criando negócios com IA. São os founders com IA, né? Isso é muito importante para você de casa. E você analisar que o Mato Grosso do Sul tem sim bons negócios, tem negócios criando inovação, tecnologia. A gente ouvia muito antigamente que a pessoa saía de Campo Grande para inovar, mas a gente teve algumas frases que Campo Grande está num momento muito favorável para inovação. O Mato Grosso do Sul, de modo geral. E a gente quer convidar você, empresário, também a olhar por esse caminho. Não sei se o Dani quer conversar, mas o Dani foi de mercado tradicional, agora foi para inovação. O Arthur também, mercado tradicional. O Luiz, eu não sei se foi do tradicional, tendo para inovação, já foi inovação first. Qual que é essa experiência de vocês para compartilhar com o pessoal nesse caminho final? Como que é você abrir negócios com inovação, ainda mais diferença do tradicional para inovação? Cara, eu acho que a primeira coisa é tentar estudar, né? Educação, que a gente estava falando, é conhecer. Cara, tem tanta coisa de educação de fácil acesso, gratuita na internet. Então, é tipo, começar a ouvir especialistas, entender, conhecer mais. Acho que esse é o primeiro caminho. Usar, sabe? Tipo, usar muito a IA. Usar. Isso eu acho que é uma coisa... Tem que não ter medo, né? É. Do mesmo jeito que a nossa geração não tinha medo de ligar o computador, porque eu falo assim, eu lembro que quando meu pai, ele viu o computador, era uma coisa... Vai estragar, não, vai estragar a TV, lembra? Como que eu vou ligar? Vai estragar a TV. Como que eu ia fazer? E aí, a gente, quando era guri, já saía metendo o dedo, ligando e fazendo. Tipo, a IA tem que ter um pouco disso. Tipo assim, cara, você tem que pegar e fazer e tocar pra frente pra você poder conhecer. É muito massa isso. Então, acho que é isso. Tipo, olhar e daí dentro, tipo assim, se você está no mercado tradicional, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é buscar ferramentas, dar uma olhada, sabe? Sondar ferramentas de IA que estão no seu mercado, que te ajudam, resolvam alguma dor, ou que você possa resolver, sabe? Se você quiser entrar nesse mercado, construir uma solução, tem muitas plataformas hoje que você consegue, através de uma mensagem, um texto, você criar um aplicativo do zero, que a gente está falando. Então, testar, sabe? Tipo, um amigo seu, na mesma área, ele precisa de uma solução X. Tenta criar e joga lá, testa, vê se ele pagaria por isso, enfim. Que é o que o Luiz falou do MVP, né, Luiz? Exatamente. Uma coisa, se eu pudesse falar que seria o começo para esse empreendedor, usa o ChatGPT. Porque a gente tem isso como uma coisa comum para a gente, mas você para um minutinho na sua rotina, senta lá e veja o que é essa ferramenta. Comece a jogar o prompt, comece a abrir a sua mente para isso, ver o tipo de resposta que ele tem. Eu tenho outros colegas que são de outras áreas, assim, advogados, eu também sou advogado, mas eu tenho colegas que são promotores, que eles escrevem lá e ficam completamente perplexos com a resposta que está sendo dada, sabe? Então, assim, eu acho que o empresário, o primeiro passo para ele conhecer
esse setor de inovação é conhecer essa ferramenta que balançou. Usar e abusar, né? Testar o máximo. Chega lá e coloca e fala, vou perder aqui então. Aqueles meninos do podcast falou isso, vou perder aqui 40 minutos e vou fazer perguntas do meu negócio. Lá atrás, cara, uma das coisas que me instigou a Sofia foi que eu tava testando, eu tava na área, né? Eu cuidava da gestão financeira de algumas empresas. E daí eu peguei o extrato do banco, assim, que tava tudo mal formatado. Sabe aquele extrato que ele vem num formato nada a ver, não era uma tabela, né? Um PDFzão, joguei no ChatGPT na época e pedi para ele estruturar em planilha com uma categoria tal, ele fez tudo. Aí eu falei, caramba. Eu ia ficar 4 horas fazendo isso. Eu ia ficar 4 horas, tipo, na época isso, no começo, assim. Aí eu falei, cara, tem um potencial. E daí instigou para também caminhar nesse sentido. Então, para o empreendedor, para o empresário, eu falaria isso. E se você quer criar algo, vá para esse caminho das soluções low code ou no code. Porque você não gasta dinheiro. Obrigado. E você consegue gerar resultados muito rápido. Então, você que quer participar da inovação, você que faz parte... eu já faço parte do mercado, eu quero criar uma solução. Não precisa operacionalizar tanto, né, Dan? Vai lá e testa, coloca essas informações, vê se isso faz sentido, se gera valor para as pessoas e vê se você consegue resolver uma dor, porque às vezes você acha na cabeça que está resolvendo a dor, mas na hora que você bota para jogo você não está resolvendo tanto, você está gerando outras 2 dores pro cara por conta daquilo, né? Então, seria isso. Para quem quer entrar nesse mundo, comece a utilizar essa ferramenta, perca esse medo, e para quem quer criar soluções disso, olha primeiro para esses mercados de produção low code ou no code, e aí, se isso vai para frente, se você consegue ver que tem futuro, que vai desenvolver, você procura um dev muito bom, que nem o meu sócio, que nem o sócio do Dan, que vai poder te dar o suporte para desenvolvimento dessa aplicação. Eu acredito fielmente. Até nesse caminho que o Dan falou uma coisa no começo, que era, cara, hoje em dia a régua tá alta, né? Então, como a gente faz o MVP hoje em dia sem parecer amador? Sinceramente, é exatamente isso que eu estou falando. Essas ferramentas no code, elas estão muito absurdas. Elas estão, eu posso dizer que e eu acho que você não precisa de muito, que em 10, 15 minutos a gente consegue criar uma solução teste, obviamente, mas para a gente poder ver com uma coisa com cara premium. Com uma cara de solução. É verdade. E é assustador. É realmente assustador. É uma coisa que vai mudar muito o que a gente está vivendo. E aí, se você que está em casa e quer assistir isso, dá uma pesquisada. Tem o Base 44, tem o Lovable, o que mais, Dan? Que são aplicações... o Bolt tem... O Bolt. Acho que o Bubble também está fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas o Bubble já era mais o tradicional. Mas tipo para cursor, assim, né? Ele é mais parecido com o cursor, né? Não, ele era um low code, no code mais normal. Assim, eu não vi se eles evoluíram, com certeza, né? Mas eu acho que a referência hoje é o Lovable mesmo, o principal. Então, é uma ótima ferramenta. Vai pro Lovable, é de graça. Eles dão um pouco para você poder experimentar e fazer isso. Então, você imagina, você tem o ChatGPT, que é uma ferramenta de graça. Você tem o Lovable, que é uma ferramenta de graça. Por que você não vai lá e perder uns 10 minutinhos para tentar se colocar nesse novo cenário, né? Nessa quadra da história? Então, hoje em dia só é amador quem quer. Eu acredito em alguns fundamentos, né? Assim, por ser professor e tal, né? Eu acredito muito que toda vez que a gente tem alguma dúvida, algum questionamento, a gente volta para o fundamento para poder analisar, né? E eu vou fazer uma analogia aqui à academia. Por quê? Hoje a gente tem que se preocupar com a nossa musculatura, a saúde e tudo mais, né? E é o que eu falo muito para o empresário, ele tem que desenvolver a musculatura do uso da inteligência artificial para a empresa dele. Né? Então, assim como a academia é algo incessante em busca da saúde, a IA é um uso incessante em busca da melhoria contínua dentro da empresa dele. Então, eu faço essa referência que é importante. E hoje, nas empresas, nós temos que ter 6 gestões. Né? Porque gestão é algo muito amplo quando a gente para pensar, né? Querendo ou não. O que é gestão, Arthur? Pô, é um monte de coisa, né? Então, por isso que eu simplifico a gestão em 6 pontos, né? A primeira gestão que todo empresário ele tem que ter é a gestão do negócio dele, de estratégias, né? O que é o modelo de negócio dele, operacional, tudo mais. Disso daqui, gestão financeira, cara.
cara tem que estar focado na gestão financeira dele. Até porque quando ele vê dessa forma, ele fala assim, cara, aqui está o gargalo da minha empresa, né? Gestão da comunicação, que é o que o Heitor falou. Gestão comercial. Gestão da inovação. E gestão da educação. O que é gestão da educação? Gestão de pessoas. Se a gente tem a clareza desses 6 pontos, dá para colocar no mínimo 6 IAs na sua empresa. Se você está em casa assistindo, ó, Dastia, Sofia, DNA, ele já tá resolvendo Mas aqui cara, mas assim, porque assim, são os fundamentos, cara. Volta para os fundamentos. Então, por exemplo, assim, ó, que legal. Gestão do negócio, gestão de estratégia. Aqui o seu sistema. Gestão financeira, o seu sistema. Gestão de comercial. Entendeu? Então fica mais simples dessa forma, cara. Então, o que eu falo? Musculatura e fundamento. Sempre quando o empresário ele tem dúvida, eu falo, cara, qual que é o fundamento? Por isso que nós, como consultores e donos de empresas educacionais, né, a SASB, até um exemplo, né, cara, a gente tem que estar muito afiado nos fundamentos e adaptando, criando a musculatura para adaptar para o cara. Eu acho que é legal falar como que o pessoal consegue contratar o DNA, onde que entra o site, qual que é? Cara, tem dna.retemax.com.br ou o nosso número comercial, né, 67999502501. Ou Retemax em qualquer lugar. A gente tá em tudo, até no Pinterest. A gente até tem umas estátuas malucas que a gente faz lá, dá para encontrar a gente. Então, Retemax é muito fácil de achar, né? A gente tem alguns artigos em alguns lugares da cidade, né? Se quiserem me procurar também, Arthur Maximiliano, eu tô aí em todo lugar, colocando a cara a tapa, né? E faz parte do negócio, né? Nossa. E a Dastia? A Dastia.com.br. Dastia, né? Isso. É Data Strategy IA. Então, basicamente é Dastia.com.br. E a gente já está, apesar do MVP tá bem concluído, a gente já está recebendo uma lista de espera e já está também autorizando algumas funções para uso de trial. Então, você consegue entrar lá e dar uma olhadinha no sistema já. Massa. E a Sofia, usesofia.com também, nosso site, sem muito mistério também. Tá disponível também? Tá disponível, já dá para contratar a Sofia. Não só dá, como deve. Né? Inclusive, diz que quem está assistindo esse podcast pode mandar mensagem, tem um combo das 3 soluções aí, com preço especial. Top, hein? É oportunidade, inclusive para mim. A gente tem que... também é uma coisa legal, né, pessoal? Assim, tenho muita admiração ao William, né, cara? O cara que, assim, veste a camisa, assim, dos amigos e dos empresários, né, para isso, né? Sem pessoas como o William, nada disso acontece, né? Então, pessoas como o William que colocam a cara a tapa, network e tudo mais, e ainda é uma pessoa que está muito à disposição para ajudar a vestir, a usar, sem isso aí nenhum dos nossos sistemas usaria. E quantas empresas? Eu não sei agora. Você já está com quantas? Cara, 5? assim, aqui tem um grupo familiar, né? Então a gente tem 4 restaurantes da família e minhas mesmo eu tenho 3 marcas. Olá, né? e ainda consegue fazer tudo? 7 empresas. 7 empresas. Você fala da SASB também, pô. Cara, então, pra mim, quem não me conhece, faço parte aqui da associação. O Dani é nosso associado, o Arthur, o Luiz também tá virando parte do CJT já. O Arthur não tá me visitado, tá no CJT, mas a gente vai recuperar. Tá dando aula, ele tá dando porque aula terça agora. eu dou aula, cara. Terça é o dia da minha aula. Mas a gente vai Mas ter vai uns dar eventos fora, se você ver. Ótimo. Pra quem não me conhece, restaurantes, a gente trabalha com restaurantes. Você que é de Campo Grande, Casa Colonial, Vila Raia, Noteca de Canto de Terroir. Mas eu tenho outros negócios para divulgar para vocês. A gente tem a SASB School, que é uma escola que nosso core é a negociação. A gente acredita que a gente precisa ser possibilista, a gente precisa criar conexões para facilitar as vendas. Então, quando você sabe se conectar, negociar, resolver conflito, você aplica mais fácil a inovação para o teu negócio, você negocia melhor com o teu cliente, você chega melhor nos interesses que ele tem, não necessariamente nos seus interesses. Eu acho que muito que o pessoal falou aqui é identificador real do mercado, os interesses do seu cliente. Então, a gente faz isso através da SASB e nós temos uma aceleradora de marketing e vendas. Então, se você quer definir seu público alavanca e crescer antes do mercado de engolir, a gente pode conversar pela 5/2. É isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Agradecer mais uma vez a Associação Comercial, que é o nosso mantenedor. Para quem não conhece, a Associação Comercial ela existe para o empresário, existe para cada um de nós, para representar o empresário quando a gente não vê. Inclusive, a reforma tributária vai apertar as empresas de serviço, por exemplo, que é o nosso caso aqui, mas a associação vem defendendo a gente há muito tempo nesse processo, pelo menos 2 anos envolvido com isso. A gente tem a questão da capacitação, que a gente tem hoje com o podcast,
e relacionamento com os grupos, como o Conselho de Jovens Empresários. O CJT esse ano tem a parceria com o Sicoob Médio Oeste, que é o nosso mantenedor do CJT. Então, você que está em casa, quer um parceiro financeiro legal, não quer ter custo, se você é associado ao CJT, você nem paga anuidade, essas coisas, para você E se conseguir. integra com a Sofia, hein? E se integra com a Sofia, isso é importante. É uma oportunidade Se demais. integra com a Sofia. Inclusive, cara, quer plantar IA, não tô com grana, pega um financiamento, Aí, ó. já implanta Puta. tudo, já começa a crescer o negócio. Daí não vira combustível, não vira motor, porque o motor a gente Tá na arruma mão do aqui. empresário. Hoje tá muito fácil, né, cara? Assim, mas tem que querer. Tem que Mas aí eu falo assim, existe uma diferença muito clara do querer, que é o querer e o querer querendo. É verdade. Porque é muito diferente. Cara, eu quero colocar IA, mas, cara, você quer mesmo de verdade? Porque às vezes o cara não quer de verdade. Aquele ânimo depois daquelas palestras, né? O cara sai de uma palestra e o cara, Cara, Sofia do nossa, eu vou caramba. mudar tudo, velho. Eu vou fazer isso e tal. Cara, essa é uma frase que até... Eu vou convidar cada um a deixar uma mensagem no final, mas para começar essa frase, de despedir, eu ouvi uma frase no CJT do Leandro da Malibu. Ele falou, cara, eu acreditava muito no meu negócio. Eu queria de verdade, sabe? Porque ele teve muitos... Imagina, pandemia, o negócio de eventos dele. Ele falou, cara, eu acreditava muito e eu queria muito. Então, talvez para você de casa, se você quer muito o seu negócio dar certo, se quer muito fazer acontecer, cara, não é só trabalhar duro. Eu acho que essa é a primeira frase. Não é só trabalhar duro, não vai melhorar automaticamente. Você precisa de alternativas, ferramentas. E aqui você tem pessoas para você procurar, conversar, trocar essas ideias. E ver as ferramentas da Max, ver as ferramentas da Dastia, ver as ferramentas da Sofia. Porque só querer não, mas querer de verdade é o que vai fazer seu negócio mudar. Fique à vontade. Finalizar no Dani essa mensagem final. E o Dani, que hoje é nosso host aqui com a gente, deixa a mensagem pro pessoal e já se despede. É o isso cara. aí, é isso Dani aí. é Eu o acho cara. que o objetivo da conversa foi esse, cara. Eu acho que se inovar, né? Tá sempre buscando. Uma vez eu ouvi uma palestra do Junqueira, né, que é um parceiro nosso do CJT, ele falou na palestra que se você não está constantemente criando uma empresa que vai matar a sua empresa, alguém vai criar. Então, acho que isso é muito legal, porque você tem que estar o tempo todo pensando em melhorar, em construir, em inovar, a ponto de que um ano depois a sua empresa já é outra. Né? A Sofia matou o vetor, né? Exatamente. Eu tinha uma empresa que eu fazia isso que a Sofia faz, né? Eu fazia na mão. Então, acho que acho que eu queria deixar com essa frase aí, deixar essa reflexão para a gente sempre estar trabalhando para inovar, para melhorar, para matar essa empresa atual antes que alguém chegue e mate a sua empresa. Bom, enfim, cara, professor é um cara, né, meio chatão, assim, das coisas, né? Mas, assim, eu tenho muito fundamento da educação, né? Eu repito isso bastante, né? Então, a gente buscar o fundamento. E eu vejo, assim, não tem problema, mas eu vejo muito palestrante falando, não precisa fazer mais faculdade. Eu falei, mano, você tá maluco. O fundamento, ele precisa existir. Claro que hoje está muito mais acessível a educação e vai continuar, né? Mas, cara, os fundamentos... Toda vez que a gente se sentir perdido, e eu me sinto perdido, empresário, né, se sente bastante, eu volto para os fundamentos, né? Eu volto para os fundamentos. Por isso que eu falo que toda empresa é uma empresa de educação, para que a gente possa tanto educar nossos clientes, nossos fornecedores, nossos parceiros e os nossos colaboradores, e se educar, né? Então, da onde você está buscando a educação, né? Você está indo à Associação Comercial, ao CJE, para buscar isso? Então, tem que ser incessante, a busca incessante ao conhecimento para que você possa resolver os problemas da sua empresa. Muito bom. Eu acho que, de tudo que a gente conversou aqui, fica bem evidente a oportunidade que a gente tem nesse momento, sabe? E para deixar uma frase para todo mundo vamos aproveitar essa quadra da história. Vamos aproveitar esse momento de inovação, vamos aproveitar o que está acontecendo. Cada geração tem as suas dificuldades, os seus desafios e os seus benefícios. E a gente tem, como todas, as do nosso tempo. Mas não vamos ser só um agente que vê as coisas acontecendo. Vamos tentar fazer parte e mudar o cenário como um agente de transformação nesse tempo. Acho que é isso. Muito bom. É isso aí. É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aqui também. Prazer. Foi muito bom esse papo. Acho que deu para trocar uma ideia bem legal. E é isso. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até. Obrigado.